O médico entrou no quarto e lembrou que a mãe do rapaz estava com câncer nos ossos, em fase terminal. Ele também avisou que o herói devia 100 mil yuans ao hospital, e sem esse dinheiro, o tratamento não poderia continuar. O homem bonito ficou em choque. Ele não sabia que a situação era tão grave. Então disse que precisava agir rápido e arrumar dinheiro para o tratamento. O pai do garoto tinha ido embora com outra mulher quando ele era pequeno, deixando a mãe sozinha. Ela cuidou dele com tudo o que tinha e gastou todas as economias. Mesmo assim, acabou ficando doente e foi parar no hospital. Quando descobriu o câncer, foi um choque, mas ele lembrava sempre das palavras da mãe, que ele nunca deveria desistir nem guardar raiva. Ela o apoiou muito, mesmo depois do abandono. Ele lembrava de quando ela sorria e dizia que poderia cuidar dele sozinha, sem precisar de ninguém. Para ele, a mãe era tudo. E naquele momento, ele entendeu que precisava dar um jeito de ganhar dinheiro. Ao sair do quarto, tentou se acalmar e repetia para si mesmo que um homem de verdade não pode desistir. O tempo passou, ele tentou de tudo, mas não conseguiu arrecadar nada. Desesperado, decidiu procurar uma senhora. Enquanto caminhava para casa, se sentia péssimo, se achava inútil e achava que não tinha mais volta. Só via uma saída, sumir. Mas então, tentou deixar de lado essa dor e esse ódio por si mesmo. Quando se aproximou da porta, ouviu vozes e barulhos estranhos que o deixaram alerta. Bateu na porta. Um jovem atendeu e, sem rodeios, disse que agora a Yuno era namorada dele. Disse isso olhando firme, como se quisesse afastá-lo. O homem bonito tentou explicar, mas foi difícil. Era exatamente o que ele precisava. Mas quando uma senhora começou a se aproximar do salão, uma amiga o avisou para não chegar perto, pois o novo namorado dela poderia entender errado. O jovem explicou que não queria reconquistar ninguém, só precisava pedir emprestado 100 mil yuans porque sua mãe estava no hospital. A moça, bela, ficou revoltada. Lembrou que, quando quis casar com ele e pediu 300 mil de presente, ele não conseguiu dar. O jovem tentou se justificar, dizendo que agora pagaria tudo de volta, cada centavo, e que eles não eram estranhos. Tinham ficado juntos por 3 anos. Ela respondeu que em todo esse tempo, nunca ganhou nenhuma bolsa. Já o novo namorado tinha dado uma casa. Por fim, mandou ele parar de tentar usar a compaixão dela, porque isso não ia adiantar. O casal não queria vê-lo mais. E já no apartamento, gritaram para ele ir embora. O rapaz ficou arrasado. Aquela era sua última chance de conseguir o dinheiro para salvar sua mãe. Enquanto se afastava, lembrou de quando Yuno elogiava seus talentos e dizia que ele era a única esperança dela. Também pensou em como, antes de casarem, ela só queria segurar a mão dele. Aquilo era especial para ela, mas agora ela se gabava de ter uma bolsa de edição limitada que custava 230 mil yuans. Eles já tinham discutido antes sobre casamento, grana e como a vida a dois era difícil. Então, num impulso, ele gritou o nome dela e implorou. Queria os 100 mil emprestados para salvar a mãe. Ela ficou surpresa. O novo namorado caiu na risada e disse que isso não ia acontecer. Logo depois, ele comentou que poderia emprestar o dinheiro, já que agora era gerente da corporação Shenghua e estava cheio da grana. Sorriu de um jeito estranho e ainda provocou, dizendo que não fazia sentido ajudar alguém que nem se importava com a própria esposa. O rapaz tentou se explicar e jurou que devolveria todo o dinheiro, pois estava falando a verdade. Colocou a mão no quarto, mas o garoto respondeu de forma irônica, dizendo para ele limpar a bagunça que ele e Yuno tinham feito na cama. Só depois disso poderia pensar em emprestar o dinheiro. Quando ele entrou, o quarto estava um caos, tudo espalhado pelo chão e pela cama. Foi nojento. Os garotos ficaram só observando, rindo, como se estivessem dando ordens para ele cumprir. Se entreolharam, pareciam até se divertir com aquilo. Mesmo já tendo limpado tudo, o homem bonito estava visivelmente triste e envergonhado. De repente, Yuno se aproximou, estendeu a mão e disse que ele havia feito um bom trabalho, mas agora podia ir embora. O herói ficou com raiva. Eles nunca tinham combinado nada daquilo. Parecia claramente uma armadilha. Na mesma hora, levou um soco no rosto. O golpe foi tão forte que ele caiu no chão, tentando se segurar em algo. Enquanto ele ainda tentava se levantar, o garoto começou a debochar, dizendo que quase o jogou do 3º andar de uma vez. Olhou para ele com desprezo e disse que queria apenas humilhá-lo, que ele era ingênuo por confiar tanto nas pessoas. Rindo, ainda lembrou que o rapaz tinha sido o melhor aluno da faculdade, mas isso não adiantou de nada, já que agora estava ali, limpando o lixo da casa da ex-namorada que o traiu. A humilhação só piorava,
e ouvir Yuno sendo tão egoísta doía ainda mais. Ela chegou a levantar o pé, prestes a chutá-lo, mas o garoto interrompeu e disse que queria só dizer uma última coisa. A partir daquele momento, ela nunca mais apareceria na vida dele. De repente, do nada, surgiu uma figura. Era uma mulher flutuando no ar, com cabelos ruivos longos e uma roupa linda. Todos ficaram parados, chocados. Ela deu uma cambalhota no ar e acertou o agressor com os pés, jogando-o no chão. O jovem ficou de boca aberta. O golpe foi rápido e ela o salvou. Ela se virou para os garotos e perguntou se ele estava bem, já que parecia meio acabado. O rapaz ainda não entendia quem ela era ou por que tinha decidido ajudá-lo. Só sabia que ela era muito bonita. O novo namorado da Yuno, por outro lado, estava visivelmente incomodado com tudo aquilo, mas ninguém ali sabia quem ela era de verdade. De repente, um homem apareceu do nada e avisou que era melhor não fazer perguntas demais. Com um simples movimento da mão, ele soltou um brilho azul que assustou todo mundo. Empurrou o rapaz para longe e ainda pediu desculpa antes de tocar nele. Quando o encostou, o rapaz foi jogado com força contra a parede. A mulher então apontou para o loiro e disse que aquela era a casa dela e que chamaria a polícia se fosse preciso. Os garotos se viraram, surpresos, e perguntaram se ela ia mesmo fazer isso. Eles a avisaram para pensar bem antes de falar, porque o jeito como ela disse aquilo deixava claro que não estavam só brincando. Soava como uma ameaça. Um dos garotos chegou mais perto e disse para o outro ficar quieto, avisando que aquelas pessoas não eram comuns e que seria melhor não arrumar confusão. Mesmo em silêncio, o rapaz ainda queria entender quem eram aquelas duas pessoas que o ajudaram. Foi então que o homem entregou uma mala para ele e disse que o ajudaria com o dinheiro que ele precisava. Quando abriu a mala, ele viu mais de 100 mil yuans. Ficou surpreso e prometeu ao homem que pagaria tudo de volta. O homem riu e respondeu dizendo que só um bezerro recém-nascido não tem medo de tigres e que na capital ninguém se atreveria a chamá-lo de tio. Em seguida, ele explicou que não era um empréstimo, era um presente. 1 milhão de yuans só para ele. Os outros jovens ficaram sem entender nada. Ninguém conseguia imaginar por que alguém daria tanto dinheiro assim para um rapaz comum. De repente, eles se viraram e olharam para ele com seriedade, como se estivessem esperando para ver se ele realmente tinha coragem de fazer a escolha certa. Assustada com tudo o que ouviu, quase chorando, a garota foi até a porta e pediu ao senhor e para acompanhá-los, pois agora tinham algo importante para contar. Abraçando a mala com força, o rapaz disse que devia ter um motivo para terem dado aquele dinheiro a ele. Agora poderia ajudar sua mãe, e isso era tudo o que importava. Não tinha como recusar uma proposta dessas. Assim que os garotos saíram da sala, os jovens que estavam lá respiraram aliviados. Estavam morrendo de medo de tudo aquilo. Um deles comentou que deram sorte porque o rapaz ainda era apaixonado por Yuno, e caíram direitinho no plano de enganá-lo e pegar o dinheiro. No carro, o homem loiro se apresentou. Disse que era o mordomo do imperador Inie Sukyu, e foi assim que respondeu quem ele era. Depois contou que não estavam apenas dando dinheiro, mas também oferecendo riqueza e um futuro promissor. O garoto ficou ainda mais surpreso quando viu o documento que lhe entregaram. Era da família Jin, a maior empresa do mundo, com indústrias em vários países e bilhões em patrimônio. Um mês antes, o único herdeiro dessa família, o imperador Jing, havia sido assassinado. Se essa notícia vazasse, causaria um escândalo. O mordomo explicou que o garoto parecia exatamente com o herdeiro, até o nome era igual, então queriam que ele se passasse por ele. O jovem ficou chocado, aquilo era a última coisa que imaginava ouvir. Se aceitasse, herdaria tudo que o antigo herdeiro tinha e poderia viver como quisesse dentro das regras do contrato. Mas o mordomo também contou que o herdeiro anterior teve uma morte horrível, assassinado de forma brutal. O garoto achou aquilo muito perigoso e perguntou se podia recusar. O homem loiro respondeu direto: se assinasse, ficaria rico. Se não assinasse, seria morto. O belo rapaz entendeu que a morte do herdeiro era um segredo enorme para aquela família e que se ele recusasse, não teria volta. O homem perguntou se ele queria ter uma vida melhor, porque o contrato traria muitos benefícios. Na visão dele, não havia nada de errado com aquilo. O rapaz pensou em tudo o que já passou, viu que não tinha mais como ter medo da morte naquela situação e sabia que precisava salvar a mãe. Então, aceitou sem hesitar. O mordomo assinou e avisou que a partir de agora, todos os assuntos da família estariam nas mãos dele e que toda a cidade também estaria sob seu controle.
Com confiança, o jovem prometeu que cuidaria de tudo que o antigo mestre não conseguiu fazer e que usaria até o último centavo deixado por ele. A loira ficou satisfeita com o que ouviu, gostou da coragem dele e disse que a família superaria qualquer dificuldade com ele no comando. Logo em seguida, a mulher disse que, de agora em diante, seria sua guarda-costas e se apresentou como Tin Luan. Ele podia perguntar o que quisesse. O rapaz ficou interessado, achou a garota muito legal e queria conhecê-la melhor, mas disfarçou e disse que só se preocupava com a segurança dela e com as tarefas do dia a dia. Então, pediu a ajuda dela para encontrar ervas medicinais raras, com mais de 600 anos. Ela achou o pedido curioso e perguntou se era só isso mesmo. Como era uma tarefa simples para ela, disse que conseguiria as ervas em 1 hora, o que surpreendeu o rapaz. Ele explicou que aquelas ervas eram super raras e caríssimas. Mesmo com dinheiro, era difícil encontrar. Xin Luan e o namorado dela foram até um hotel 5 estrelas e ela ficou esperando tranquila na suíte. Desde que chegou, ela tinha ficado no quarto e o pessoal do hotel achou que estava estudando sobre ervas, mas sabiam que não deviam atrapalhar, porque o papel dela era só garantir a segurança do novo mestre. Quando ele viu as ervas sobre a mesa, ficou muito feliz. Agora tinha todos os ingredientes raros que precisava. Mesmo sabendo que essa história de se passar por outra pessoa e governar territórios não era o que queria para si, aceitou porque não tinha escolha. Agora, pelo menos, poderia ativar a escritura celestial especial que seu mestre tinha deixado para ele na infância. Ele sempre teve curiosidade sobre aquilo, mas o mestre dizia que um dia ele saberia. Quando o professor adoeceu e estava quase morrendo, pediu que o aluno segurasse sua mão e entregou o pergaminho. E ainda disse, se ele não achasse as ervas de 600 anos, tudo bem. O importante era tentar. Ele teve que lutar a vida inteira para conseguir aquilo. Sempre foi pobre, e se não fosse por aquele contrato, jamais teria dinheiro para comprar os ingredientes que precisava. Mas agora tinha tudo em mãos. Durante o ritual, ele começou a cantar algo sobre o céu e a terra, Yin e Yang, medicina, artes marciais e a busca pela imortalidade. Nesse momento, um símbolo apareceu na palma da mão dele, soltando uma luz amarela e azul que tomou conta do quarto. Seu corpo ficou quente e frio ao mesmo tempo, uma sensação intensa e imprevisível. Ele suportou tudo, mesmo com dor, porque finalmente estava alcançando a energia com a qual sonhava desde pequeno. De repente, as roupas começaram a rasgar. Seu corpo estava sendo preenchido por uma força nova, cada vez mais poderosa. Bella ouviu barulhos estranhos vindos do quarto e ficou preocupada. Sem pensar muito, entrou de repente e perguntou o que estava acontecendo. Quando viu o rapaz ali, com as roupas rasgadas e em uma posição estranha, ficou chocada e fechou os olhos, perguntando que tipo de coisa embaraçosa ele estava fazendo. As roupas estavam todas espalhadas e ele fazia sons estranhos. De repente, a energia atingiu ela também. Suas roupas começaram a se rasgar do nada. Ela não entendia o que estava acontecendo, nem por que estava envolvida naquilo. O rapaz olhou direto nos olhos dela, em silêncio. Ele também não fazia ideia do que viria depois, começou a se aproximar rapidamente, o que deixou a garota ainda mais assustada. A energia era tão forte que ele acabou agarrando a guarda-costas pela mão e a puxou para trás. Eles perderam o equilíbrio e caíram no chão. O jovem disse que estava tonto. A ruiva, confusa, tentou entender o que fazer. Assustada, se beliscou no braço e gritou. Parecia que estava num transe e não sabia o que estava fazendo ali. Ela perguntou por que tinha entrado naquele quarto, mas as lembranças estavam todas confusas. Depois de pensar um pouco, o rapaz entendeu que finalmente tinha ativado a escritura celestial e ficou feliz com isso. De repente, se aproximou de Bella, a beijou e disse que agora ele voltaria ainda mais forte. Finalmente estava de volta à sua verdadeira forma. O jovem entrou no carro e ficou pensando sobre a escritura celestial, que se divide em 2 tipos, uma voltada para o combate e outra para a cura. A primeira serve para aumentar sua força, e a segunda é usada para curar doenças e salvar vidas. Com os recursos da nova família, ele teria tudo o que precisava para se tornar um grande mestre no mundo atual. Afinal, poder era essencial. Sem ele, ninguém o respeitaria. E se ele ativasse a escritura de cura, poderia até salvar a mãe do câncer. As 2 escrituras funcionavam juntas, e ele sabia que precisava treiná-las o máximo possível. Enquanto isso, a moça, ainda no carro, pensava no que tinha acontecido e não conseguia entender direito. A única coisa que suspeitava era que o rapaz escondia algum segredo,
e que ele não era tão simples quanto parecia. Tentando organizar as ideias, ela tentou usar seu poder para escanear e descobrir que tipo de energia ele tinha. No hospital, a mãe do rapaz estava prestes a ser retirada do quarto por causa de dívidas. A mulher tentou impedir, dizendo que o filho logo chegaria e pagaria tudo. Os funcionários discutiam alto, mas de repente, o jovem entrou e perguntou o que estava acontecendo. Ele não entendeu por que estavam tratando sua mãe daquele jeito. Perguntou por que ela estava num corredor gelado, sem aquecimento. A enfermeira disse que, pelas regras, ela deveria ser retirada do hospital. O rapaz mandou que parassem de brigar e procurassem algo mais útil para fazer, como resolver a situação, e avisou que não estava ali para perder tempo com discussões inúteis. Disse que já havia pago todo o tratamento da mãe e que deviam levá-la de volta para o quarto o quanto antes. Ele também comentou que ela estava com a energia do coração e do chi muito fraca, o que fazia com que espíritos ruins se aproximassem. Disse que os sintomas disso eram dor no peito, irritação e dificuldade para respirar, e avisou, se ela não fosse bem cuidada, morreria em 3 dias. Ainda acrescentou que, se não mudasse sua atitude, poderia reencarnar como um animal na próxima vida. A mulher ficou em choque. Aqueles sintomas eram exatamente os que ela tinha. E mesmo com vários exames, os médicos não conseguiam descobrir o motivo. O médico então insistiu para que o rapaz explicasse como sabia daquilo tudo. Ele apenas respondeu que a raiva fazia muito mal à saúde dela. Depois disso, a mulher começou a chorar, admitiu que estava errada e pediu ajuda, acreditando que ele realmente sabia como salvá-la. O jovem aceitou ajudar. Primeiro, mandou colocarem a cama dela de volta no quarto e pediu desculpas à mãe, o que a deixou emocionada. Ele confirmou que tudo o que havia dito antes era verdade, e ela, mais tranquila, começou a pedir perdão. O médico, então, prometeu cuidar da mãe dele como se fosse sua própria irmã, em troca de ajuda para tratar sua própria doença e receber uma receita de remédios especiais. A senhora, porém, não gostou de ser chamada de velha e fez uma observação sobre isso, brincando. O rapaz comentou que naquele dia ela tinha batido a cabeça e acabou lembrando de tudo que uma antiga professora havia ensinado. Também disse que ela precisava descansar mais, porque assim se recuperaria mais rápido. E enquanto isso, ele continuaria procurando formas de arrumar dinheiro. Ela ficou muito feliz com isso e achou o filho um rapaz muito bom e atencioso. Ele então foi até sua guarda-costas e pediu que o ajudasse a encontrar agulhas de prata para acupuntura. Explicou que esse tratamento poderia aliviar a dor da mãe e disse com confiança que ela ficaria bem. A mulher respondeu que, se ele conseguisse mesmo aliviar a dor com as agulhas, ela faria qualquer coisa que ele pedisse. O rapaz achou interessante a proposta e concordou em continuar ajudando. Enquanto estava no quarto, aproveitou para estudar mais sobre cultivo, focando na história de um jovem mestre chamado Yoli, que havia se tornado o chefe de uma família poderosa. O destino dele agora estava nas mãos daquele conhecimento, mas felizmente ele tinha a escritura celestial para guiá-lo. De repente, a mãe começou a gemer e gritar um pouco de dor. O filho se assustou e correu até ela. Depois de se acalmar, ela explicou que a dor estava piorando e sentia como se a doença estivesse tomando conta de todo o seu corpo. Ele foi até o criado mudo e pediu que ela se deitasse. Disse que mesmo sem as agulhas e sem ter um nível de cultivo alto o bastante para curar o câncer, podia usar sua energia para aliviar a dor. Com as mãos, começou a aplicar uma massagem especial, usando sua energia espiritual. Tocou as mãos da mãe e alguns pontos estratégicos do corpo para canalizar a força que tinha. Depois de alguns minutos, ela soltou um suspiro de alívio. Disse que era uma técnica incrível e que a dor tinha sumido. Ele contou que podia fazer isso todos os dias, se fosse preciso. A mulher ficou tão animada que até disse que queria sair para tomar um ar. A mulher foi andando devagar e pediu para trazerem uma cadeira para que pudesse tomar um pouco de ar fresco. O rapaz sabia que se a mãe não estivesse sofrendo e estivesse cheia de energia, ele encontraria um jeito de curá-la de vez. Enquanto caminhavam pelo jardim, as crianças comentavam que parecia que quanto mais tempo ela passava no hospital, mais fraca ficava. A mãe também não gostava de quando ele a chamava de velha e ameaçava levá-la a várias consultas depois que saísse do hospital. De repente, algo chamou a atenção do rapaz. Ele abriu os olhos e pediu para o filho olhar para a frente. Bem na frente deles estava uma garota linda, com cabelos longos e uma roupa muito bonita.
acompanhada por seus guardas. O jovem disse que ela tinha pernas fortes, era atlética, com um jeito de guerreira e um olhar atento, definitivamente uma pessoa fora do comum. A mãe disse que já tinha visto ela várias vezes, que se chamava Veuishi e que sabia que o avô dela estava na UTI do hospital. O rapaz comentou que a família dela queria que ele se casasse com essa moça e que isso seria uma bênção para a árvore genealógica dele. A bela garota ficou na frente, olhando para os rapazes com seriedade, como se desconfiasse deles. O jovem começou a ficar preocupado, porque não era todo dia que se via alguém tão atraente. Olhou ao redor e percebeu que estava em perigo. Naquele momento, vários homens correram até os guardas e começaram a se aproximar da garota. Eles, por sua vez, tentaram se defender, mas não conseguiram evitar os golpes fortes e caíram no chão, deixando a garota sem proteção. Um dos homens falou alto que eles seriam os responsáveis por acabar com ela ali mesmo. Felizmente, a garota não era qualquer uma. Ela conseguiu desviar de um ataque com um golpe preciso e tirou a arma do inimigo. Os homens não esperavam aquilo e, por descuido, acabaram largando as armas. Eles ficaram furiosos, irritados porque uma garota estava causando problemas para eles. E ainda tinham muitos homens. Era difícil para qualquer um resistir a uma multidão tão grande. Foi por isso que a garota acabou caindo no chão. Olhando ao redor, ficou claro que seus guardas eram inúteis e ela teria que se virar sozinha. Virando-se para o jovem, disse que era melhor eles fugirem dali, porque aquelas pessoas eram mestres em artes marciais. Enquanto os rapazes conversavam, os homens perceberam que eles estavam planejando algo e ameaçaram matá-los também. A bela garota tentou explicar que eram só pessoas de passagem, mas quanto mais falava, pior ficava. Um homem tentou atacar com uma arma e, enquanto fugia, avisou que todos ali poderiam desaparecer de repente. O jovem resolveu agir, porque agora ele não era só um homem comum, tinha habilidades especiais. Com um movimento rápido do pé, ele levantou um galho do chão e pegou com as mãos. Depois disso, avisou que também sabia lutar. A moça ficou surpresa por ele ter essas habilidades e achou que seria ótimo se eles lutassem juntos contra aqueles caras. O jovem mostrou que manuseava o bastão com muita precisão e habilidade, girando ele como um mestre. De repente, os inimigos sumiram do nada, como se nunca tivessem estado ali. A moça ficou meio brava com o jovem, porque queria que ele se mostrasse mais animado. Mas ele respondeu que não tinham nada a ver um com o outro e que não ia se meter em algo que não era da sua conta. Ele tentou explicar que aqueles homens eram assassinos profissionais e que, mesmo ajudando, era difícil que ela mudasse de ideia. Os inimigos acharam que o jovem era outro guarda-costas disfarçado e que precisavam matá-lo primeiro. A garota entrou no jogo, confirmando isso e deixando o jovem numa situação complicada. Por um momento, os rapazes até se esqueceram da gravidade da situação, mas os homens começaram a correr em alta velocidade em direção a eles, gritando para irem embora. O jovem não gostou nada da provocação. Alguns até disseram que eles estavam flertando, o que só aumentou a irritação dele. Ele pensou que aqueles assassinos mereciam ser punidos, não só pelos crimes, mas pela própria burrice. Os inimigos acharam que os rapazes estavam muito confiantes e decidiram atacar o jovem primeiro. Com um movimento rápido da mão, ele conseguiu bloquear o golpe e avisou que eles tinham causado aquilo a si mesmos. Depois, chutou um deles no estômago com tanta força que o inimigo voou direto contra uma árvore, causando muitos ferimentos. O outro inimigo não entendeu como ele conseguiu lançar o irmão tão longe com um só golpe. Sem pensar, tentou fazer o mesmo, mas o jovem repetiu o golpe com a perna. Os dois inimigos caíram um sobre o outro e perderam o equilíbrio, impressionados com a força do golpe. O homem não conseguiu nem se levantar, pois estava muito machucado. A moça ficou muito surpresa ao ver que o estranho conseguiu vencer dois assassinos fortes tão rápido. Ele falou que nenhum deles ia escapar e que o melhor era ficar ali esperando a polícia chegar. O prota não imaginava que ele fosse tão forte. O jovem explicou que tinha absorvido a força de uma erva medicinal de 600 anos. Os assassinos avisaram para ele não achar que estava seguro só porque tinha ganhado, porque os amigos deles iam voltar para pegar ele. Os garotos não esperavam essa resposta, principalmente a última parte. Depois disso, os corpos caíram no chão, mortos. Quando olharam com atenção, perceberam que tinham um veneno muito perigoso e que, se descobrissem, usariam isso contra eles. A moça queria saber quem era aquele aliado, mas ele disse que só estava passando e não era nada importante. Naquela situação, não tinha importância saber mais. O principal era que ele tinha ajudado ela
e ela quis agradecer. O jovem disse que não precisava agradecer. De repente, a moça percebeu que algo estava errado com ele e olhou melhor. Ficou surpresa quando viu que ele estava sangrando, mas ele explicou que era só uma força maior, nada demais. Ela ficou desconfiada e queria entender tudo o que estava acontecendo. Os garotos estavam muito próximos um do outro, o que deixou os dois desconfortáveis, e eles tentaram se afastar. Ela falou que não era boba para perder a paciência por causa disso e que eles não deveriam pensar besteira. De repente, lembrou dos seus guarda-costas e começou a reclamar que eles não tinham feito bem o trabalho, mesmo com suas habilidades. O jovem falou que a moça estava muito brava, que seu corpo estava desequilibrado entre Yin e Yang e que ela devia cuidar melhor da raiva forte que sentia. Ele também disse que tinha ajudado a derrotar os assassinos. Ela ficou emocionada, se jogou nos braços dele, mas o que a assustou foi quando ele avisou que ela não conseguiria alcançar o avanço que sonhava pelo resto da vida. Quando ele se virou, não conseguia acreditar no que tinha ouvido e perguntou como ele sabia disso. Quando ele saiu, a mãe falou com o filho que a menina era gordinha e que ela ia ficar brava se ele a pegasse daquele jeito no colo. A senhora parecia ter certeza de que o jovem tinha dito aquilo de propósito e achava que ela era boba de levar a sério. No quarto, o velho perguntou se ela tinha descoberto quem eram os dois assassinos, mas ela não sabia. Ele disse que ela devia ficar quieta em casa e não sair até ficar mais forte. Naquela situação, ela só podia aceitar, porque o avô era uma pessoa muito boa, influente e respeitada. Ele lembrou que ela tinha contado que um garoto que passou por ali tinha salvado sua vida e que queria conhecer esse estranho. A neta tentou dizer que ele era só um farsante e que não via motivo para encontrar ele. A garota treinava artes marciais com o velho há muito tempo e nunca tinha visto nenhum jovem rico e influente assim. Ela ficou vermelha e animada ao falar daquele homem. O velho mandou ela se apressar e convidar ele para vir durante a sessão de acupuntura. A mulher estava se sentindo ótima. Fazia muito tempo que o filho não relaxava tanto. Ele falou que ia dar mais sessões para ela e que a doença dela ia melhorar logo. O prota se virou para a senhorita Xing e disse que ela tinha que ver se o tratamento estava funcionando, perguntando para ela. Também ajudou a mãe a arrumar a cama. Explicou que quando o médico terminasse o exame, ela saberia se o método estava dando certo. Aí, ele fez mais um pedido. Deixou ela beijar ele. De repente, uma voz desconhecida começou a falar mal do jovem, chamando ele de canalha. Foi uma surpresa quando a mulher apareceu gritando que o homem tinha más intenções e que estava incomodando as mulheres. O jovem explicou que estava falando com a namorada e não entendia o motivo da confusão. A moça percebeu que ele era ainda mais bonito e tinha um corpo melhor que o dela. Ela não era só amiga do Jehan. O jovem foi até o guarda-costas dela e confirmou que aquela era mesmo a namorada dele. Por algum motivo, ele ficou um pouco tímido. Eles entenderam que ele era só um substituto da professora e que ela não ia desrespeitar ele. De repente, a senhorita Wei gritou. A garota falou alto que o avô queria vê-lo e que ele precisava ir para o quarto dele na hora. Também deixou claro que não deixaria a família se aproveitar dele, pedindo para as 6 irmãs se casarem com ele. Essas palavras deixaram ela muito irritada, porque o ciúme e a raiva tomaram conta do corpo dela. Depois, batendo a porta, o prota saiu e pediu para o assistente descobrir quem eram os 2 assassinos e também o homem que ela aceitou antes. Antes de ir embora, ela pediu para ele soltá-la e ele percebeu que ainda segurava a cintura dela. Ele se afastou para o outro lado e disse que ela devia descobrir tudo rápido, porque depois ele iria ver o que ela estava pensando. O garoto achou que a menina era muito bonita, mas um pouco fria. Depois que a porta fechou, o homem saiu do quarto. Ela finalmente conseguiu respirar, mas algo ainda a incomodava. Aquela situação tinha sido estranha e inesperada, e suas bochechas ficaram vermelhas. A unidade de terapia intensiva era incrível. O quarto parecia de hotel 5 estrelas. O homem agradeceu ao irmão mais novo de Ye por salvar a neta e disse que se ela precisasse de algo, poderia contar com ele. Ele percebeu que o velho tinha bom caráter. Não era só um rico qualquer, mas ele não queria se envolver com esse tipo de gente. O avô também contou que ouviu que a mãe dela estava sendo tratada naquele hospital, mas ainda numa enfermaria comum. Ele disse que poderia ajudar a transferir ela para um quarto melhor. A senhora falou que não conseguiria isso só com dinheiro, precisava de conexões. Como ele tinha ajudado, queria ficar quites com ele e pediu que ele não recusasse de repente. O prota pediu ao assistente para transferir a mãe dela imediatamente para o melhor quarto. Depois ligou para alguém e os garotos não entenderam o que estava acontecendo.
perguntaram se ele achava mesmo que a família controlava o hospital. De repente, um médico entrou e disse que o quarto da mãe ia ser melhorado para uma categoria superior, mas que ela precisava assinar documentos para aprovar. A moça ficou surpresa, porque era difícil conseguir isso, mesmo para a família. E ele resolveu tudo com um único telefonema. O prota falou que ajudou ela só porque estava passando por ali e não queria nada em troca. Eles saíram da sala às pressas, mas o velho pediu que o irmão mais novo ficasse porque queria contar algo importante. De repente, ele começou a tossir forte, o que assustou todos, já que sua saúde era bem frágil. Os aparelhos mostravam que seus sinais vitais estavam descontrolados e a neta ficou muito nervosa. Antes que ela pudesse sair, o menino percebeu a situação e ficou atento. Logo, vários médicos entraram correndo e pediram que todos se afastassem, pois era uma emergência. A neta foi até um dos profissionais e pediu que salvassem seu avô. Ele prometeu que faria o melhor possível. O prota sabia que o estado de Wenhai era grave, mas com os médicos ali, ficou um pouco mais tranquilo. Quando saiu, só ouvia gritos confusos vindo da sala. Ao olhar para trás, viu algo estranho. O velho empurrou a neta e o trabalhador com tanta força que os dois caíram no chão. A neta se machucou um pouco com a queda inesperada. O garoto ficou surpreso com tanta força vinda de um homem tão velho. O chefe mandou as enfermeiras segurarem o velho para aplicar um sedativo. Mas o menino segurou o braço do médico e disse que não podia dar o remédio, pois isso mataria o velho Wei. Ele explicou que, se o sedativo fosse dado agora, o coração dele pararia de vez. O médico ficou bravo, dizendo que atrasar o atendimento seria um erro grave. Mesmo assim, o garoto insistiu, pois sabia que uma energia maligna estava atacando o corpo do velho. Essa energia fazia o corpo dele reagir sozinho, tentando se defender. Se fosse sedado, essa defesa sumiria e a energia maligna o mataria. O menino ainda não entendia porque tudo isso estava ligado a ele, mas avisou que mesmo que ninguém acreditasse nele agora, o que viria depois seria muito pior. Depois que saíram da sala, só restava esperar que os garotos conseguissem lidar com a situação. Logo ouviram que a pressão e o pulso do velho estavam muito baixos. O guarda-costas até pensou que talvez o garoto estivesse certo, ou que era uma coincidência. De repente, o médico caiu de joelhos, completamente em choque. Ele não entendia o que tinha acontecido e não sabia como ajudar. A neta ficou irritada e exigiu uma explicação, mas o médico disse que só tinha dado um sedativo fraco e que talvez não houvesse mais nada a fazer. A menina começou a chorar, revoltada com o erro. Tomada pela raiva, ela deu um soco no trabalhador e saiu correndo. Antes de ir embora, gritou que se algo acontecesse com o avô, ele também deveria se preparar para morrer. Ela achava que o velho ainda tinha salvação e que o garoto talvez fosse a única chance. Enquanto os meninos andavam pelo corredor, ouviram gritos. Era a neta voltando correndo para a sala. Os médicos ficaram espantados. Os sinais vitais do velho estavam voltando ao normal. O prota então falou que se os médicos não sabiam lidar com a doença, não deviam agir com tanta pressa. O avô ainda estava fraco, mas logo poderia acordar, já que seus sinais estavam estáveis. A neta chorou de emoção, pois quase o perdeu. O garoto disse que depois passaria uma receita, e seguindo por um mês, o velho poderia se curar totalmente. A moça agradeceu emocionada e disse que ele salvou a vida do avô. A família Wei agora se sentia em dívida com ele e envergonhada por tê-lo tratado mal. Sem responder, o garoto apenas chamou seu guarda-costas e saiu da sala, ignorando as palavras da menina. O velho havia lutado contra a doença por anos, mas agora, pela primeira vez, havia uma esperança real de melhora. Ela ficou surpresa ao ver que o quarto de hospital, onde estava Tang Yuni, era uma UTI de alto nível. Sem pensar duas vezes, bateu na porta, entrou e se apresentou como Han Juno, amiga do filho. Logo percebeu que a mulher nem se importou com sua presença e achou isso ótimo. Pensou que quando a hora chegasse, poderia fazer um show e finalmente conseguir o dinheiro. A moça então disse que Xiao Han tinha acabado de sair e que era melhor ela esperar um pouco. Han Junuo tentou puxar conversa, dizendo que a mãe do garoto tinha dito que nunca tinha ouvido falar dela, e ficou surpresa por ele ter uma amiga tão bonita. Nesse momento, alguns garotos entraram na sala e ficaram chocados ao ver a ex-namorada ali. O rapaz ficou sério na hora e perguntou o que ela estava fazendo ali. A amiga achou que a moça ao lado também queria o dinheiro de Jehan e começou a imaginar um plano. Com ar de superioridade, o garoto fechou os olhos e mandou ela ir embora, dizendo que não era bem-vinda ali
e que não queria conversar. Essas palavras mexeram com Han Junoo e ela começou a chorar. Disse que sabia que ele a odiava e não queria ouvir nada, mas mesmo assim queria explicar o que aconteceu. Falou que apanhou de Lei por causa do relacionamento deles e que ele a impediu de falar com o rapaz, mesmo ela querendo muito. Mas o garoto já conhecia esse truque dela. Era sempre o mesmo papo para tentar arrancar dinheiro. Dessa vez, ele não cairia nisso. Quando viu que o plano estava indo por água abaixo, ela se jogou em cima dele, tentando abraçá-lo e dizendo que ele era a única pessoa que realmente conhecia. Falou também que o atual namorado dela era um erro, pois vivia batendo nela. De repente, várias notas de dinheiro foram jogadas na cabeça dela, e ela gritou de susto. A mulher então falou bem alto que, se o problema era dinheiro, ela podia pegar e ir embora, mas que parasse de fingir sofrimento. A amiga não entendeu por que estavam tratando ela assim, e ficou irritada, achando que aquela senhora estava querendo humilhá-la. Foi então que descobriu que ela agora era a namorada de Jehan. Juno não acreditou e, julgando pelas roupas da moça, disse que ela só podia ser de alguma boate. A garota, magoada, apenas balançou a cabeça e não respondeu. Ele deu um golpe com o braço e acertou o rosto da garota, jogando-a longe. A atitude inesperada e a confiança do estranho deixaram todos chocados, mas ele parecia calmo. Bella então mandou seus seguranças expulsarem a garota dali. Antes de ir, a moça gritou que eles formavam um ótimo casal e que ele havia prometido amá-la para sempre. Depois disso, ela agradeceu e disse que estava tudo bem, pois sempre odiou homens daquele tipo. As mulheres riram e o garoto comentou que ela era do tipo que só arrumava confusão e resolvia tudo na base da briga. Durante tudo isso, a mãe dele assistia em silêncio e ficou tocada com o jeito diferente que o filho lidava com a situação. De repente, a mãe comentou que ele realmente tinha uma namorada muito bonita, deixando todos surpresos. Depois de pensar um pouco, ele disse para não se preocuparem, porque se quisesse companhia, encontraria alguém muito mais bonita. A senhora ficou paralisada ao ouvir a pergunta. O que faz você achar que é digna de alguém como Ihan, um jovem com talento em artes marciais, capaz de conseguir uma UTI de luxo com uma simples ligação e que teve uma educação impecável? A mulher riu, percebendo que ele estava brincando, e ele acabou ficando vermelho, o que foi bem engraçado. Depois disso, ele ainda deu um conselho para ela, que cuidasse bem do seu homem. Em resposta, ela o provocou fazendo careta e mostrando a língua. Pelo jeito que conversavam, dava para ver que a relação deles estava ficando séria, mesmo que a garota ainda não tivesse percebido que a mãe estava armando para ela. Ao sair para o corredor, a assistente apareceu e falou com o rapaz, dizendo que tinha descoberto algo importante. A garota então contou que a família Wei tinha alguma ligação com os assassinos que tentaram matar Lady. Afinal, os Wei eram uma família poderosa da província de Jiangnan. W. Chenhai, o chefe da família, trabalhou duro no passado para ajudar o país. E isso não surpreendia o rapaz, já que durante o tratamento ele percebeu que o velho era alguém fora do comum. E não só ele, a neta também tinha habilidades impressionantes. Os assassinos que atacaram Lady eram da Xintang, um grupo de matadores local conhecido por quase nunca falhar. Mas dessa vez, o plano deles não funcionou. Eles sabiam que logo voltariam para resolver tudo. De repente, a neta do velho saiu e disse que iria embora antes, mas que quando o avô acordasse, eles com certeza agradeceriam ao garoto. O que deixou Jehan confuso foi ver o rosto dela todo vermelho, e ele não entendeu o motivo. Ao perguntar, ela respondeu alto que estava indo embora e virou as costas. O garoto comentou surpreso que ela daria uma boa namorada, mesmo que estivesse um pouco brava por causa das ervas medicinais que ele usou nela. Essas ervas tinham sido totalmente absorvidas pelo corpo dele, e agora sua energia interna estava cheia. Era o momento ideal para um avanço, e o melhor lugar para isso era o banho. Seu corpo parecia em chamas por dentro, já que havia purificado seus meridianos e fortalecido o sangue com a ajuda da escritura marcial mística celestial. Ele tinha acabado de alcançar o reino da têmpera corporal. Embora ainda não tivesse dominado tudo, já estava mais forte e via um futuro brilhante à frente. Sentia que estava evoluindo rapidamente. De repente, a porta do banheiro se abriu e uma enfermeira bonita entrou. Ela congelou na hora. Não esperava encontrar ninguém ali, ainda mais possivelmente nu. Percebendo a situação embaraçosa, tentou sair rápido, mas o garoto tampou a boca dela com a mão e disse que aquele era o quarto da mãe dele e que ele só tinha tomado banho.
ela ficou ainda mais confusa, sem entender como tinha parado naquela situação. O garoto então sorriu de leve e disse que a deixaria sair, mas pediu que ela não gritasse mais daquele jeito. Depois, explicou que ficou assustado porque achou que era a tia Tan, que tinha instalado um motor médico e poderia ter voltado para arrumar algo. Logo depois, ele se assustou de novo ao lembrar que ainda estava cara a cara com a enfermeira. A enfermeira ainda estava nua e, envergonhada, se virou rápido e começou a se desculpar, dizendo que não tinha visto nada, mas ao dar um passo para trás, escorregou numa poça. O garoto foi rápido e a segurou pela cintura para evitar a queda. Os dois ficaram bem próximos, com os rostos colados. Ela sussurrou um "obrigada pela ajuda" e, sem pensar muito, Jehan a beijou nos lábios. Ela ficou ainda mais surpresa e não sabia se gritava, mas não queria assustá-lo. De repente, a neta entrou no quarto procurando Jehan para falar sobre o avô, mas ao ver a cena, gritou bem alto. Ela ficou furiosa e acusou o garoto de assediar a enfermeira, ainda por cima nu. A enfermeira logo interveio, dizendo que não era nada disso, foi ela quem se aproximou primeiro, e Jehan não tinha feito nada errado. Depois de se acalmar, a Bella presumiu que a enfermeira-chefe havia levado a tia Tang para um exame, e que a jovem tinha ido até lá apenas para se limpar. A enfermeira confirmou com um aceno, muito arrependida pelo mal-entendido. De repente, a neta gritou de novo, deixando todos sem entender. Em seguida, Jehan saiu correndo do quarto, dizendo que tinha coisas para fazer. A neta, com a cabeça baixa, disse que o avô havia acordado e queria vê-lo. Pediu para ele se vestir logo e ir até lá. Jehan notou que a raiva estava fazendo mal à saúde da senhorita Wei e pensou que não conseguiria ajudá-la enquanto ela estivesse tão irritada. Ele também achava ela muito bonita, mas quando ficava brava, toda aquela beleza parecia sumir. Ainda assim, admitiu que se ela fosse sua namorada, ele a deixaria ainda mais bonita. Ela ficou toda feliz com o elogio. Dava para ver que gostava dele também. Com o rosto quase corado, Jehan ouviu a garota pedindo que ele se apressasse, pois precisavam ir logo. Ele ficou pensando em como o forte e energético Wei Suishi tinha chegado àquele estado e entendeu que não seria algo que ele poderia resolver sozinho. Ao entrar no quarto, o velho percebeu que tinha subestimado Jehan. O garoto não era só bom em artes marciais, também entendia de medicina. Jehan aconselhou o senhor a deitar, já que ainda não estava completamente curado. Ele havia limpado os vasos sanguíneos obstruídos. O velho, impressionado, admitiu que retirava tudo o que tinha dito antes. Agradeceu e disse que salvar uma vida era algo que jamais ficaria sem recompensa. O velho aconselhou Jehan a cuidar de si mesmo e ficar atento aos assassinos, já que ele ainda sabia muito pouco sobre eles. De repente, teve uma ideia. Sugeriu que sua neta ficasse com Jehan, porque ele poderia protegê-la. Os dois ficaram surpresos com a sugestão e claramente não gostaram. O velho continuou dizendo que o irmão Ispod não era alguém fácil de lidar e que mesmo que a neta quisesse fazer alguma coisa, teria que pedir a permissão dele primeiro. Jehan pensou que, se não tinha medo dela, não se importaria em passar um tempo com ela. Mas a moça ficou incomodada por ninguém perguntar sua opinião. Depois, os três estavam no carro e os garotos começaram a conversar sobre o que queriam comer, enquanto ela ainda estava irritada por ser ignorada. Mesmo assim, aos poucos foi se acalmando e concordando com eles. De repente, ela pisou fundo no acelerador e Jehan até gritou, já que nem tinha colocado o cinto ainda. A senhorita Wei estava dirigindo muito rápido, fazendo manobras perigosas como se quisesse assustá-lo ou matá-lo. Quando saíram do carro, ela disse que já tinham chegado e que aquele restaurante era ótimo, mas ao se virar, percebeu que estava falando sozinha. Jehan estava pálido. Era a primeira vez que ele passava mal num carro e achou sua parceira implacável. Ainda assim, ela se sentiu melhor por tê-lo vencido dessa vez. Logo depois, ouviram alguém gritar, perguntando o que Jehan estava fazendo ali, chamando a atenção de todos. Jehan respondeu, tranquilo, dizendo que o dia estava ótimo. De manhã recebeu 1 milhão e agora estava flertando com uma garota. Um rapaz bonito se aproximou e contou a uma colega que Jehan era seu ex-colega de classe, mas que ela provavelmente não sabia que ele já revirou lixo para conseguir dinheiro emprestado. Ele ainda falou diretamente com a senhorita Wei, dizendo que Jehan era um cara pobre e que só teve sorte de conseguir algum dinheiro agora. Segundo ele, ela mesma viu alguém entregar 1 milhão a Jehan naquele dia.
O rapaz comentou que mesmo sendo gerente e ganhando 500 mil por ano mais bônus, Jehan ainda precisava pagar pela internação da mãe, o que devia ser muito caro. As crianças ficaram em choque ao ouvirem alguém dizer que seria melhor ela apenas esperar a morte do que lidar com aquela situação. Jehan não aguentou ouvir isso e deu um tapa no homem que falou. O homem ficou paralisado, sem acreditar que alguém teve coragem de bater nele daquela forma, ainda mais em público, o deixando totalmente sem graça. Jehan então disse que não se importava de ser ofendido, mas que ninguém deveria insultar sua mãe. Logo em seguida, ele deu outro tapa, dessa vez no rosto da ex-colega de classe, que ficou em estado de choque. As garotas que estavam por perto observaram a cena sem saber o que fazer. A colega de cabelo rosa ficou especialmente irritada e olhou para a senhorita Wei esperando alguma reação, mas ela apenas ficou olhando para o chão, em silêncio. Surpreendentemente, Sra. Wei até parecia estar achando graça da situação, o que deixou sua amiga ainda mais confusa. Enquanto isso, o homem que levou o tapa começou a passar mal e se jogou no chão. O clima ficou pesado. Jehan, irritado, pensava no que faria a seguir, até que teve uma ideia. Ele pegou o celular e fez uma ligação pedindo que alguém fosse demitido do grupo Shenhua. O guarda-costas que atendeu confirmou que tinha autoridade para isso, pois era algo envolvendo a família E. Bella observava tudo com atenção e sentia que, de certo modo, aquele tapa inicial tinha feito ela se sentir mais forte. Jehan ficou surpreso com o poder que estava tendo naquele momento, já que era alguém que havia conquistado um grande feito para o grupo. De repente, o telefone dele tocou. Era uma ligação inesperada. A pessoa do outro lado disse que estava à beira da morte e implorou para não ser envolvida naquela confusão. A demissão foi confirmada. O homem tentou argumentar, dizendo que tinha fechado um novo contrato importante para a empresa, mas o presidente Wei nem quis ouvir. Bella, observando tudo, ficou tranquila. Ela já sabia que aquela colega não era alguém comum. Mesmo assim, a ex-colega não queria deixar por isso, e gritou que ia enfrentar Jehan. Tentou atacá-lo com um movimento rápido, mas ele desviou com facilidade, derrubou o adversário e ainda pisou em seu pé. O homem escorregou e caiu direto numa lata de lixo, o que o fez gritar de tão humilhante que foi. Desesperado, ele implorou para que Shai chamasse a polícia e o salvasse daquele agressor forte, mas a mulher recusou o pedido sem pensar duas vezes. O homem ficou ainda mais irritado ao ouvir que não era mais empresário dela. Para piorar, ela se aproximou e o chutou, dizendo que agora ele era nojento e não valia nada. Logo depois, Jehan sugeriu à senhorita Wei que fossem jantar em outro lugar, e ela aceitou com tranquilidade. De repente, uma garota gritou atrás deles, chamando Jehan de bonito e pedindo que ele esperasse. Ela se aproximou, enfiou um cartão de visita no bolso dele e pediu que ligasse quando tivesse tempo. Jehan decidiu dirigir o carro sozinho, para garantir mais segurança, mas logo sentiu alguém mexendo no bolso. Era a senhorita Wei pegando o cartão. Ao ver o nome da garota, ficou com raiva e disse que ela parecia muito sem classe. Ela também disse que não acreditava que ele fosse tão indiferente e que não gostava de vê-lo envolvido com outras pessoas. Jehan, sem perder tempo, se aproximou dela e perguntou se era isso mesmo que ela pensava. Bella ficou vermelha na hora, sem saber o que ele queria fazer ou por que estava tão perto assim. A situação deixou os dois desconfortáveis. Mesmo assim, Jehan fechou os olhos, tranquilo, como se não tivesse dúvidas do que sentia. Mas a garota o interrompeu, dizendo que ainda era cedo demais. De repente, um som estranho foi ouvido atrás dele. Um clique. Ele levantou a cabeça, tentando entender de onde vinha o barulho. Sorrindo, comentou que já estava sentado no carro fazia tempo, mas ainda não tinha colocado o cinto de segurança, mesmo depois do jantar. Enquanto se aproximavam do carro, os garotos conversavam sobre o que fariam em seguida. Jehan disse que iria ao hospital visitar a mãe. O rapaz bonito pediu que a moça dirigisse com mais cuidado ou ele mesmo assumiria o volante. Ao colocarem o cinto de segurança e seguirem viagem, chegou uma mensagem no celular. Era um alerta de que havia uma fila de carros atrás deles. Jehan logo percebeu que estavam sendo seguidos. Sem pensar duas vezes, pediu para trocar de lugar com ela e assumir o volante. A moça não entendeu o motivo, mas ele explicou que 2 carros estavam seguindo eles desde que saíram do restaurante. Eles olharam pelo espelho e viram claramente que estavam sendo seguidos fazia tempo. Jehan tentou trocar de lugar no carro, mas estava bem apertado. Mesmo assim, ele conseguiu se ajeitar para assumir o volante. Foi uma situação estranha e até engraçada,
já que os dois ficaram bem colados um no outro. A senhorita Wei não gostou nada daquilo e reclamou alto, dizendo que nunca iria perdoar Jehan depois daquilo tudo. Mesmo com os assassinos vindo atrás, Jehan parecia bem tranquilo. De repente, virou o volante com tudo, quase batendo num carro parado. Bella começou a se preocupar. Tudo estava acontecendo rápido demais e era perigoso. Ela comentou que dirigir um carro grande à noite, sem nem acender os faróis, era bem diferente do que ele estava acostumado. Jehan então falou que estava preso no trânsito e que precisava sair do carro. Assim que conseguiram escapar, ficaram cara a cara com os dois perseguidores. Os homens falaram friamente que foram pagos para matar os três e que hoje não era dia de conversa. Um deles comentou que o pagamento foi de 100 mil yuans, o que surpreendeu os garotos. O loiro ficou irritado com o colega por revelar isso e disse que, se eles quisessem dizer suas últimas palavras, aquele era o momento. Ao olhar para Bella, os assassinos disseram que primeiro iriam aproveitar e depois se livrar dela. Mas a moça não aceitou aquilo calada. Pulou do carro com raiva e foi para cima deles. Jehan ficou chocado com a atitude dela e gritou que ia ajudar também. A luta começou. Os bandidos tinham facas, o que dava vantagem a eles. Mas Bella e Jehan lutaram com as próprias mãos. A jovem parou por um instante para pensar, mas conseguiu desviar bem de um ataque que poderia ter sido fatal. Mesmo assim, levou um corte leve na barriga. Não era profundo, mas doía. O loiro pulou na briga e disse que era normal assassinos andarem com facas. Então, não entendia por que todos estavam tão chocados. Garantiu que aqueles dois não seriam problema e que poderiam acabar com eles em segundos. Bella, por outro lado, começou a ficar fraca e tonta por causa do corte e parecia que ia desmaiar. De repente, o prota conseguiu segurar o golpe da faca com a mão. Ele disse que já tinha avisado seu parceiro sobre isso. Jehan apertou a mão do inimigo com tanta força que ele soltou a arma, porque doía demais. Sem mostrar emoção, Jehan continuou torcendo a mão do inimigo. O inimigo gritou alto de dor quando as facas caíram da sua palma, bateram nos sapatos de Jehan e voaram rápido na direção do peito da moça. Jehan se virou para Bella e perguntou por que ela estava correndo tanto e se realmente queria morrer. Ela respondeu sem pensar que a vida e a morte não eram tão importantes e que se ele não gostasse, podia fazer algo. O prota olhou para o ferimento dela e achou que não era grave, porque ela tentava se esquivar o máximo possível. Para evitar que a situação piorasse, ele pediu para esperar um pouco e então deu um soco no rosto do loiro. Os outros atacaram também e disseram estar surpresos que o mestre da sala tivesse habilidades de verdade. O prota lutou com tudo, mostrando que eles eram realmente profissionais. Todos atacaram de um jeito parecido com uma luta que já tinham feito antes, o que dificultava escapar. Gritaram que Jehan era muito jovem e nunca poderia vencê-los. O primeiro homem com faca era só uma distração para que o segundo prendesse Jehan, mas para azar deles, Jehan era muito mais forte e nada funcionou. Eles ficaram chocados que um garoto pudesse lutar com tanta habilidade contra eles e ainda os encurralar. Jehan ainda não tinha muita experiência real de luta, e era isso que ele precisava, enfrentar esses profissionais para melhorar. Ninguém entendia como um só cara conseguia enfrentar tantos inimigos tão bem. Os inimigos continuavam gritando que iam ganhar, que ele não conseguiria derrotá-los. Então, o prota se desculpou, olhou firme nos olhos deles e no mesmo segundo, pulou e deu um soco forte em um deles, jogando-o longe. Jehan calculou bem a força e o jeito de derrubar os inimigos, fazendo eles caírem um por cima do outro, perdendo o equilíbrio. Ele sorriu e disse para os outros continuarem a luta. O inimigo ficou louco porque Jehan conseguiu desviar de um ataque e ainda acertar 2 golpes seguidos enquanto estava no ar. Tentando distraí-lo, o inimigo disse que tinha uma garota bonita atrás dele. Jehan caiu na mentira, olhou para trás, mas não tinha ninguém. Quando se virou, viu o inimigo fugindo, gritando algo estranho sobre as montanhas. De repente, um guarda-costas apareceu no céu e foi direto para ajudar o mestre. Jehan sabia que o guarda-costas, chamado Xinguan, era muito bom e que o inimigo não conseguiria escapar dele. Preocupado com a namorada ferida, Jehan foi ver como ela estava. Bella estava sentada perto do carro, segurando o ferimento e tentando não chorar por causa da dor. Jehan percebeu que ela estava envenenada e correu para ajudar. Quando chegaram na Vila Lingan, Bella finalmente conseguiu ir para a cama, mas ainda sentia muita dor. Jehan explicou que ela tinha sido envenenada com um veneno especial de assassino e que já era tarde para levá-la ao hospital. A única coisa que podia ajudar agora era a acupuntura.
Um dos presentes ficou surpreso ao ver que o sangramento parou com uma agulha de prata. Por sorte, o ferimento era superficial, então o veneno não se espalhou muito. Jehan disse que não haveria cicatriz, então ela poderia usar biquíni no verão sem se preocupar. Ele olhou para Bella e viu que ela estava linda e elegante mesmo assim. Então, o atendente avisou que já tinha comprado as ervas e os instrumentos que Jehan pediu. Ele moeu tudo, fez um curativo e cuidou do ferimento para ajudar a cicatrizar rápido. Jehan estava super concentrado para não errar nada. O assistente percebeu que ele levava tudo a sério e estava muito dedicado. A jovem sempre foi cuidadosa e nunca ficou com outros caras. Além disso, Jehan era um médico muito bom e sua família parecia respeitável. Ela achou que seria legal conhecer o jovem mestre antes de ele se aposentar. Jehan ficou aliviado porque a ferida dela já estava curada e não ia deixar cicatriz. Ele explicou que as ervas serviam para tirar o veneno do corpo, mas ele mesmo colocou o remédio na boca, o que deixou a garota confusa, já que o remédio era para ela. Ele não sabia exatamente qual veneno era, só sabia que precisava agir rápido. Como ele tinha uma técnica médica especial que o protegia de venenos, decidiu transferir sua energia para ela, para garantir que nada de ruim acontecesse. Então, Jehan conseguiu colocar o remédio na boca dela e logo ela começou a fazer barulhos. Bella abriu os olhos, meio perdida, sem entender nada. Ele pediu para ela esperar, porque quase mordeu a língua sem querer. Bella pensou que ele tinha aproveitado que ela estava desacordada e a beijado, mas ele explicou que só queria dar o antídoto. Ela percebeu que era verdade e perguntou para o assistente do médico, que confirmou tudo. A assistente disse que Jehan fez um curativo legal e tentou salvar a garota, mesmo depois de perceber que tinha errado no começo. Jehan sorriu e disse que não tinha problema, porque ele era generoso e não guardava rancor. De repente, um barulho alto aconteceu e o guarda-costas do jovem entrou no quarto. Ele falou que todos os assassinos já estavam mortos, menos um que foi capturado vivo. O homem disse que estava feliz que alguém tinha sobrevivido, porque agora podiam perguntar para descobrir mais. Bella entendeu que essa garota era realmente uma especialista de verdade. As garotas se entreolharam com um pouco de desdém, como se estivessem se avaliando. A jovem logo percebeu que a ruiva não era a namorada do Jehan. De repente, o jovem pediu para as duas pararem de se olhar e perguntou ao homem que os havia enviado ali. Por um momento, o cara ficou parado, então decidiu usar uma agulha. A facada atingiu direto o pescoço do homem, fazendo-o gritar e se levantar de dor. O loiro começou a recuar, dizendo que nunca falaria sobre quem o enviou. Ele ficou muito assustado com tudo o que estava acontecendo, especialmente quando começaram a ameaçá-lo. O jovem disse que da última vez ele não estava preparado, por isso o povo dele conseguiu cometer suicídio, mas agora ele não teria chance. Então, o belo homem começou a espetar agulhas pelo corpo do estranho, usando uma técnica muito antiga. A bela mulher não conseguia entender onde ele tinha aprendido aquilo e como era tão bom em acupuntura. Olhando para o loiro exausto, ele perguntou mais uma vez se ele realmente não queria contar tudo. O homem declarou em voz alta que agora sim iria contar tudo o que sabia, porque definitivamente não estava numa boa situação. Ele explicou que o grupo Yongsheng é um dos maiores grupos imobiliários da Ningxiu, com ativos avaliados em centenas de milhões de yuans, e que a família Li controla esse grupo. Depois de ouvir tudo, o jovem ainda não conseguia entender por que essas pessoas queriam matar a senhorita Wei. A moça explicou que uma vez, documentos falsos foram criados para vender uma casa de má qualidade, e que ela descobriu sobre esse negócio, o que fez ela perder muito dinheiro. Mesmo que tivesse que fazer tudo de novo, ela impediria aquilo, e não se arrepende nem um pouco do que fez. O loiro, com lágrimas nos olhos, disse que era tudo o que sabia. Depois disso, ele ouviu a ordem para ser liberado e ficou muito feliz. De repente, ele levou uma facada bem no pescoço, seus olhos se arregalaram ainda mais, e sua respiração foi diminuindo aos poucos. A bela mulher explicou que não podia deixar ele vivo, por isso tomou essa decisão e a colocou em prática. O jovem disse que se ela gostava de fazer as coisas daquele jeito, então podia continuar assim, desde que ela se sentisse bem. Ele descobriu que Liao contratou assassinos para matar a senhorita Wei, e não entendia como a família dela não sabia disso, nem por que não contrataram um guarda-costas forte para protegê-la. O guarda-costas forte da senhora contou que o avô dela ficou doente de repente, e ficou no hospital por mais de um ano, o que causou uma briga pelo poder na família. Depois de ouvir isso,
deu para perceber que a doença do Sr. Wei não era algo simples. A situação piorou quando a Bella suspeitou que alguém havia feito isso de propósito para o avô, querendo aproveitar a chance. O jovem não ligava muito para a confusão da família, mas agora que o provocaram, sabia que não ia acabar fácil. Ele estava totalmente confiante nas suas próprias habilidades e achava que não precisava de ajuda, porque conseguiria resolver tudo naquela noite. A senhora então gritou que ele estava louco por querer enfrentar Lia sozinho, ainda mais com tanta gente perigosa ao redor dele. A única coisa que ele respondeu foi para ela ficar ali se cuidando enquanto ele cuidava dos problemas. Enquanto isso, um estranho, de olhos vendados, brincava tentando agarrar várias microcentopeias, rindo enquanto pegava o corpo de uma mulher. De repente, ele gritou que aquela bela mulher seria sua namorada, tirou a máscara e ficou se perguntando por que ela estava tão fria, ainda segurando-a pela cintura e sem desconfiar de nada. Então, bem na frente dele, viu um corpo morto suspenso que olhava para ele e parecia familiar. O jovem gritou de medo, não acreditando no que via. Com medo, ele caiu no chão e, olhando ao redor, viu que todos os outros estavam deitados também, como se tivessem desmaiado, olhando para ele. Ele ficou confuso, porque não sabia onde estavam seus guarda-costas. De repente, viu uma silhueta que não esperava. Era Gerhan, o prota. Gerhan perguntou como estava o jovem mestre e disse que era um erro ter dado só 8 guarda-costas para ele. O loiro não entendia como eles conseguiam fazer isso, já que seus guardas estavam escondidos nas sombras, mas 4 deles estavam ao alcance. A jovem disse que o grupo Yunshen deles era só um cachorro da família Ye na capital imperial, e não entendia como alguém teria coragem de atacar o jovem mestre da família Ye. Ao ouvir isso, o homem ficou chocado, quase cambaleando, porque não esperava que essas pessoas estivessem ali. Ele caiu no chão e perguntou se aquele era mesmo o jovem mestre da família Ye. Quando confirmou, ele entendeu que sem aquele homem, sua família não existiria, nem a gangue dele. Ele percebeu que toda a vida dele dependia daquele jovem. Então começou a se curvar e pedir desculpas pelo erro grave que cometeu. O prota explicou que um crime grande pode ser perdoado, mas insultar alguém assim não. Várias agulhas afiadas voaram em direção ao homem, que implorou para não ser morto. W. Switch explicou que o grupo Yunshen era o maior em Ningshou e não era simples, pois era subordinado da família Ye. O homem estava exausto, pediu ajuda porque suas forças estavam acabando e ele tinha medo de morrer. Sentado perto dele, Gerhan perguntou se ele sabia o que fazer dali para frente. O homem respondeu que sim. Gerhan disse que agora ele seria como um irmão mais novo para ele, que a família Ye estava na capital do Império Celestial e que se ele precisasse de ajuda em Ningchu, era só chamar que ele resolveria o problema. Enquanto conversavam, o homem pegou uma moldura na mesa e viu a foto de uma bela mulher. Perguntou quem era. Gerhan explicou que era Shoya, filha mais velha da família Tintino, a garota dos sonhos dele, e que ele sempre carregava a foto dela. O homem contou que iria cancelar uma missão dada ao rei Teng, mas que agora o rei Teng sempre completava as tarefas, e que já tinham falhado 2 vezes por causa dele, o que deixaria o líder com vontade de se vingar. O prota ficou surpreso de imaginar que alguém pudesse enfrentar o rei Teng, porque ele era muito perigoso. O subordinado negou o que ele disse e pediu que ele tivesse mais cuidado, mas que nunca duvidasse da sua força. Enquanto via os meninos saindo, ele percebeu que quase havia provocado Shaoya e quase perdido a vida de novo. O menino olhou ao redor e viu que a foto da Shino tinha sumido da prateleira. Recentemente, sentado no carro, o homem não conseguia acreditar que quase foi pego enquanto tentava devolver a foto para ela. Ele explicou que a garota odiava o jovem mestre anterior, não ele, e achava que isso resolveria as coisas. O guarda-costas disse que contou para Liao quem ele era, para que pudesse ajudar a encontrar um subordinado em Ningchao. Ele podia delegar algumas tarefas para ele, o que era uma boa ideia. Chegando ao hospital, Gerhan pensou que nunca imaginaria que passaria um dia inteiro só comendo. De repente, ele viu uma jovem no corredor que o parou pelo braço. Era uma enfermeira pequena que tinha esquecido a placa que ele pegou para ela. Ela explicou que a placa caiu e ele a devolveu com sucesso. O jovem sorriu, deixando a enfermeira um pouco corada, o que deixou a situação meio constrangedora. Depois disso, a garota agradeceu e foi cuidar do que tinha que fazer. Gerhan entrou no quarto da mãe e perguntou como ela estava.
Ela disse que não sentia mais dor depois da acupuntura. Isso foi ótimo, porque ela precisava descansar para o filho poder massageá-la e ajudar na recuperação. Ela falou que não esperava só melhorar, mas queria viver até segurar os netos no colo. No dia seguinte, os meninos foram dar uma volta no hospital para tomar ar fresco. De repente, ouviram alguém chamando o irmão Ye, e ele ficou muito feliz em ver quem era. O homem virou para o médico e disse que aquele era o Senhor, e que ele havia mencionado antes, e que se não fosse por ele, não estaria vivo até aquele dia. Pediu permissão para apresentar o irmão Ye ao presidente do hospital, Gao Kong-fu. Os meninos apertaram as mãos e se cumprimentaram com respeito, mas o médico não esperava que o irmão Ye fosse tão jovem. Ele já tinha ouvido falar das habilidades médicas incríveis dele e que ele também tinha tido problemas de saúde, mas nunca soube a causa. O jovem aceitou ajudar o homem, pois não queria recusar alguém assim. Sentou-se, segurou o pulso dele e começou a analisar sua condição. Depois de entender o problema, avisou o presidente Gao que a doença dele não era simples. Logo começaram a fazer perguntas, mas o jovem percebeu que só queriam testar ele. Ele contou que W. Shanghai estava muito doente ontem e não recebeu ajuda, mas foi salvo. Se isso vazasse, a reputação do hospital cairia. O homem disse que o presidente Gao andava muito distraído no trabalho e tinha pesadelos à noite. Ele ficou surpreso com a informação, mas Jehan explicou que conseguia perceber isso só olhando para alguém. O presidente ficou preocupado e pediu para o jovem contar mais sobre a doença, principalmente a causa e o tratamento. Na verdade, o problema não era do corpo dele, mas sim causado por um objeto estranho. Ele era o único com essa doença na família, o que era estranho. O jovem perguntou se ele visitava algum lugar com frequência. Sem esperar a resposta, disse que o homem ficava no consultório do hospital durante a semana, só saía para ir para casa. Então a criança falou que eles precisavam ir ao escritório para investigar o problema, pois não dava para descobrir sem analisar tudo direito. Chegando lá, o homem abriu a porta e os convidou a entrar. Eles estavam ansiosos para aprender mais, usando a transformação Yin e Yang dos olhos celestiais do Dharma. O jovem percebeu que tinha algo errado naquele lugar. Seus olhos ficaram dourados e ele sentiu uma aura apertada ao redor. O presidente não entendia como um médico podia curar doenças só entrando no escritório, já que o lugar tinha uma energia muito ruim, tão forte que ninguém conseguia ficar ali muito tempo. O jovem finalmente encontrou a fonte do mal que estava no quarto, mas tinha um problema. O olho celestial já tinha perdido seu poder. Então ele disse que, se confiassem nele, deveriam jogar a estátua do Buda Huanjin da prateleira fora, e assim a cura viria naturalmente. A estátua parecia comum, mas quem sentisse sua energia perceberia que era algo ruim. De repente, o homem disse que não entendia se ele era médico ou curandeiro, e como podia tratar um paciente daquele jeito. Uma voz atrás dele falou alto que aquela estátua de Huanjin era um presente. Ele não entendeu o que estavam dizendo quando disseram que tinha algo errado com a estátua. O gerente Shou Chen reclamou que não deveriam ouvir um estranho, já que ele também tinha comprado a estátua em um templo. Ele explicou que trouxe um novo relatório de teste que precisava ser aprovado para substituir o equipamento médico. O homem, segurando a cabeça, lembrou que tinha pedido para falar sobre isso em um momento melhor. O presidente Gao acreditava que curar doentes era medicina, não superstição, e não acreditava até que fosse provado que havia ligação real entre a estátua e o problema. A medicina chinesa era diferente da medicina moderna e tinha origem em práticas antigas. Ao ouvir que o homem tinha sido aconselhado a quebrar a estátua para testar, o gerente ficou bravo e começou a gritar. O jovem homem se aproximou e perguntou se ele não tinha dito que ele mesmo tinha dado a estátua para Gin. Quando ouviu que sim, ficou feliz, achando que isso era mais motivo para quebrá-la. Os meninos discutiam entre si, tentando convencer o presidente Gao, mas ele ficou quieto, olhando para o chão. Depois de pensar, disse que se fosse para mudar, ele faria isso e colocaria o plano em ação. De repente, ouviu-se um estrondo grande quando o vidro caiu no chão, mostrando toda a raiva do presidente. Foi surpreendente e assustador, porque todo o problema parecia ter sumido. Ao mesmo tempo, ele sentia que podia relaxar, pois a estátua de Huanjin não tinha nada de errado. O jovem explicou que o problema não era com a estátua em si, mas que ela tinha sido colocada em um túmulo e contaminada pela aura dos mortos. Ninguém entendia por que o gerente deu aquilo para o presidente,
já que ele devia saber o que aconteceria. O médico sugeriu que ele fez isso porque o presidente não cooperou com a empresa dele, e que agora, depois disso, o hospital nunca mais faria negócio com essa empresa. Então, os seguranças começaram a levar o gerente para fora. O gerente estava sendo levado para a saída, mas pediu misericórdia, dizendo que o homem estava falando besteira. Virando-se para Gerhan, ele se desculpou por ter sido rude e disse que estava muito arrependido do que fez. Ele não sabia como agradecer, mas perguntou se Gerhan gostaria de ser professor visitante no hospital. Ele poderia receber salário, não precisaria trabalhar toda semana lá e poderia usar seu conhecimento e presente para ajudar as pessoas. O hospital não estava indo bem nos últimos anos e sem bons profissionais não conseguiria continuar. Gerhan sorriu e disse que pensaria no convite e que as portas do hospital estariam sempre abertas para ele quando quisesse voltar. Depois de sair do quarto, o gerente ligou para o Sr. Wei e contou que encontraram a estátua de Huanjin, mas não sabia o que fazer. O Sr. Wei disse que o hospital tinha um grande especialista que iria visitá-los pessoalmente. O gerente ficou feliz porque sabia que Gerhan faria tudo da melhor forma. Milhares de pensamentos passavam pela cabeça do gerente, mas ele tinha certeza de que Gerhan estava morto, porque ele não deveria ter se envolvido nos assuntos deles nenhuma vez. A enfermeira entrou no quarto sorrindo, com uma bandeja cheia de comida, dizendo que o almoço estava pronto. A mãe chamou a enfermeira para sentar e comer com elas, mas ela recusou educadamente. A comida na casa das enfermeiras não é tão boa, mas quem precisa comer, tem que comer. Os meninos sentaram e comeram em silêncio, aproveitando a paz e a comida. A mãe olhou para as meninas e disse que ela era muito fofa e logo teria netos. De repente, a mãe desmaiou e caiu no chão, derrubando a tigela. Todos se assustaram. A jovem não entendia o que estava acontecendo e sentiu a cabeça confusa. Tentando ajudar, ela correu até a mãe, mas também começou a perder o equilíbrio. Gerhan conseguiu segurá-la e começou a desconfiar que as duas tinham sido envenenadas, pois já tinha estudado as escrituras médicas místicas celestiais. Ele era invulnerável a qualquer tipo de veneno, então não tinha medo de nada. Mas os meninos não tinham essa sorte. De repente, os médicos entraram correndo no quarto, perguntando o que tinha acontecido, porque ouviram barulhos. O jovem explicou que eles tinham sido envenenados e que precisavam começar o tratamento urgente. Enquanto ele preparava tudo, os médicos não conseguiam descobrir qual era o veneno. Primeiro, tinham que salvar as vidas usando as técnicas de acupuntura dele. Ele percebeu que a situação estava ficando muito grave. Então, ouviu uma voz atrás, alguém falando com o irmão Ye, dizendo que tinha vindo visitá-lo. O homem olhou ao redor, sentindo que algo estava errado, e perguntou o que tinha acontecido. A enfermeira explicou que 2 deles foram envenenados e que ainda não sabiam o motivo. De repente, o jovem disse que precisava com urgência de raízes amarelas e erva-mãe dourada da selva, e que se não conseguisse esses remédios, o hospital poderia até fechar para sempre. O presidente Gao mandou seu assistente ir buscar tudo, exigindo que a qualidade fosse perfeita e que seguisse exatamente o que o irmão Ye mandava. Todos no hospital estavam preocupados com as meninas e com o próprio trabalho. O jovem explicou para a mãe da menina que ela tinha que acreditar que tudo ia melhorar, que precisava ter fé. A mãe havia lutado muito para criá-lo, e ele não deixaria que nada ruim acontecesse, mesmo que tivesse conhecido Zhang Yao pouco tempo. Ele explicou que o veneno era chamado destruidor de ossos e começava a agir 10 minutos depois de entrar no corpo. A pessoa envenenada sente muita dor nos ossos, que começam a se desintegrar devagar. No fim, a dor é tão forte que a pessoa morre. O jovem usou suas técnicas de acupuntura para colocar agulhas por todo o corpo da enfermeira e ficou esperando o efeito. O médico ficou surpreso, porque aquela técnica era muito antiga, quase perdida, chamada transformação celestial. De repente, uma enfermeira perguntou o que aquilo significava e qual era a essência da técnica. O jovem explicou que era uma técnica lendária, capaz de curar muitos tipos de doença e que uma única agulha poderia fazer a diferença. A técnica era quase instantânea, mas tinha um problema. Quem a pratica precisa ser muito bom, entender bem o corpo humano e ter muita experiência. Essa técnica de acupuntura ficou perdida por muitos anos e ninguém esperava vê-la de novo. O jovem usava os dedos para tirar todo o veneno do corpo. Assim que o sangue envenenado fosse removido, tudo ficaria bem. Quando Bella abriu os olhos, perguntou o que tinha acontecido. Disseram que ela tinha sido envenenada, mas que agora estava bem
graças às habilidades médicas de Jehan. Ele merecia ser professor visitante no hospital Ningzhou número 1, mas como a mulher já era velha, não acordaria tão cedo. O veneno tinha sido removido. O jovem pediu para que os remédios ficassem na prateleira e que saíssem da sala para que ele pudesse trabalhar sem ser atrapalhado. Os meninos observaram o que ele fazia com as ervas, achando muito curioso. Era estranho ver como ele dava o remédio para a menina sem engolir. Ela perguntou o que estava acontecendo sem entender. Ele disse baixinho que só queria dar o remédio para ela e olhou nos olhos da enfermeira. Então se aproximou e com a língua passou o comprimido para a boca da menina. O jovem parecia usar uma técnica especial, mas parecia que ele só tinha beijado ela. Depois ele se afastou e pediu para que ela tomasse o remédio para ficar boa logo. De repente, ele se virou para a mesa, como se fosse repetir o gesto, e a menina ficou confusa, achando que ele queria beijá-la de novo. Então, ele falou com a garota, dizendo que precisava de um favor. Ela concordou e ele explicou que ia dar o remédio para ela, e ela deveria passar uma parte para a mãe. Bella entendeu o que precisava fazer, mas não entendeu o motivo de tudo aquilo. Depois que saíram do quarto, a senhora foi contar a novidade para o mestre. Ele descobriu que quem envenenou a comida era o assassino de Ting. Eles se disfarçaram de funcionários da cafeteria e colocaram veneno na comida. Como Jehan atrapalhou o plano, eles decidiram usar veneno para tentar machucá-lo, já que não podiam atacá-lo diretamente. A moça também contou que mandou várias pessoas atrás do assassino, mas eles têm muita influência no país, então vai demorar para encontrá-los. Quando voltou para a mãe, ele ficou feliz por ela ter acordado e ofereceu comida, pois ela estava muito cansada. De repente, ouviu a voz de uma moça dizendo que era a única enfermeira do quarto e que compraria tudo o que fosse necessário. O prota colocou o braço no ombro dela e sugeriu que fossem juntos, o que a deixou meio sem jeito. Depois, ele falou para a assistente ficar ali e pediu as chaves do carro. Já dentro do carro, o clima ficou meio estranho, com todos pensando quietos. De repente, pelo retrovisor, o jovem percebeu que estavam sendo observados e ficou curioso para saber quem estava tentando atacá-lo. Começou uma perseguição. A jovem não entendeu o que estava acontecendo, porque os meninos dirigiam rápido e de forma inesperada. Quando pararam num lugar isolado, todos saíram do carro e se encararam com raiva. O clima ficou pesado. O loiro falou que Jehan foi muito corajoso por enfrentar a situação sem perder o controle. O prota perguntou quem mandou eles irem lá e seguirem ele. Os rapazes riram e disseram que tinham vindo para quebrar as pernas dele e que ele tinha que aguentar a luta, ou eles poderiam acabar quebrando os braços também. Com um sorriso malicioso, o homem perguntou o que aconteceria se ele não aceitasse lutar, o que surpreendeu os rapazes. Eles começaram a gritar que ele era um canalha e que queria ficar em Ningxiao, sem saber quem era o irmão Huang Mao. De repente, o jovem deu um golpe forte no inimigo, que não esperava tanta confiança. Todos ficaram chocados, sem acreditar que ele agiria assim. Depois disso, o loiro ficou muito bravo e perguntou como ele tinha coragem de bater nele. Sem pensar duas vezes, o jovem o chutou, dizendo que eles só falavam besteira. O loiro voou para o lado e o jovem avisou que se quisesse lutar, deveria ser rápido, pois estava com pressa. Os homens do loiro correram para ajudar o chefe, mas o jovem mandou que o espancassem até ele morrer, sem conseguir respirar. O prota desviou de todos os ataques com facilidade, pois sabia as melhores técnicas de luta. Ele contra-atacou, desarmando os inimigos em poucos minutos, sorrindo e provocando eles a ficarem mais irritados. Os subordinados ficaram furiosos e se prepararam para atacar, mas mesmo com suas habilidades, não conseguiam vencer Yan. Então, o chefe tentou pegar uma faca para atacá-lo, mas de repente, uma perna apareceu na frente dele e o derrubou no chão, imobilizando-o com o pé no pescoço, causando muita dor e humilhação. O homem disse que estava ficando sem ar e tossiu. O jovem cruzou os braços e avisou que se ele não dissesse quem os mandou, não culparia ninguém por ser rude. Os homens cansados disseram que foi o chefe deles quem mandou e que o chamariam na hora. O loiro, recuperando o fôlego, sorriu ameaçador e disse que o chefe era San Kun, o maior poder do mundo criminoso em Ningxiao. Ele começou a ligar para alguém, tentando se salvar. Enquanto isso, o jovem continuava pressionando o pescoço do loiro só com o pé, e ao longe dava para ver que ele estava dominando o grupo inteiro. O velho ficou humilhado. O estranho percebeu que o jovem tinha muita experiência e o convidou a segui-lo, garantindo sua segurança. Sentado em cima do oponente,
O jovem perguntou quem tinha enviado a morena para lá. A resposta foi que ela era a única pessoa que ele não podia deixar passar. Atrás do chefe estava o jovem líder do grupo Yuni, Lee Yaoi, e ninguém na província podia enfrentar seu chefe. Jehan bateu nos homens dele por 2 motivos. Ele não podia deixar nenhum vivo e queria que pensassem bem antes de agir. Alguém na multidão gritou para olharem para a criança, que estava tão assustada que mal conseguia se mexer. Isso irritou muito o prota, que ficou sério pensando no que fazer. O estranho sabia que tinha trazido mais de 20 especialistas com ele, então tentar fugir era inútil. O prota então ligou para alguém na cidade que ele não podia irritar. Ele deu o telefone para a morena, mas logo pegou de volta de forma rude, dizendo que era Sankun e que não importava quem estava do outro lado, porque ele iria matar Jehan. Do outro lado da linha, alguém gritou que o jovem estava procurando a morte. Jehan caiu de joelhos e perguntou por que Lee estava protegendo o menino. Lee respondeu que Shao era seu irmão mais velho e ninguém ousava ofendê-lo, só queria brincar um pouco. Então, Jehan caiu aos pés de Ekan, pedindo perdão e dizendo que a família Lua o pagou para atacá-lo. O prota achou estranho, pois só conhecia Luo Wei. Perguntou quem da família Lua tinha feito isso e ouviu que foi Lei. No telefone, ainda dava para ouvir gritos dizendo que nenhuma informação sobre Shao podia ser revelada. Ye e Jehan não quiseram continuar aquela conversa inútil e voltaram para o carro. Depois de colocar o cinto, o jovem disse para a enfermeira que estava tudo bem, mas que ela deveria manter o incidente em segredo. Ele riu e disse que, se não mantivesse segredo, ela teria que passar por algo ruim. A morena ficou um pouco assustada e perguntou se ele realmente faria isso. O jovem ficou olhando em silêncio enquanto o carro se afastava, pensando em tudo o que tinha acontecido naquela noite. Ele ligou para o cliente e pediu desculpas pelos problemas, dizendo que Jehan era uma pessoa que não podia ser ofendida. Ele ficou irritado, achando que o oponente só tinha dinheiro e que estavam zombando dele. Depois de desligar, ficou ainda mais bravo porque sabia que Jehan não tinha sido pego por acaso. A empresa descobriu a corrupção dele por coincidência. De repente, ouviu uma voz atrás e viu seu irmão mais velho, mas não contou para a família que tinha contratado alguém para dar uma lição no garoto. Tentando minimizar, disse que aquilo era besteira e que o jovem não devia ligar para isso. Ele contou que no dia seguinte teria uma reunião da Câmara de Comércio de Ningxou, que ele devia ir junto para aprender. A moça estava feliz, comendo as coisas gostosas que Jehan tinha comprado na loja. O prota achou que ela não queria nada, mas quando comprou, ela não conseguiu parar de comer. De repente, um forte baque bateu no para-brisa. Era Xin Teng tentando sair e voltar. O jovem pediu para o companheiro não parar ali, porque não era seguro. O cara tentou sair do carro, mas pediu para a enfermeira esperar por ele. Quando atravessou a soleira, tropeçou numa arma afiada, o que o surpreendeu. Ficou feliz por ter achado a arma. Ele percebeu que a pessoa que queria matá-lo estava dentro da casa. Desta vez, enviaram um especialista que seria mais difícil de enfrentar. De repente, uma arma foi arremessada na direção do jovem, que estava perto do prédio onde Jehan estava. Ele afastou a arma facilmente. Só deu para ver uma sombra tentando entrar na casa, mas o prota sentiu dor na mão. Olhando melhor, ele tinha acertado um golpe perfeito no inimigo. Parece que Teng estava atrás dele há um tempo, e foi por isso que tudo aconteceu assim. Felizmente, quando chegaram ao hospital, ele estava bem. Os rapazes disseram que tinham batido o carro no caminho, danificando o para-brisa, porque colidiram com um dos assassinos de Ting. Depois de ouvir as instruções do chefe, o prota concordou. Ele achou que o carro seria consertado. Também disse que o presidente da Câmara de Comércio ouviu que ele estava na cidade e o convidou para a reunião de amanhã. Enquanto caminhava pelos corredores, percebeu que estava em um lugar cheio de pessoas muito fortes, no reino da matança corporal. Se encontrasse alguém ainda mais forte, seria morto facilmente, como um gato que vira caça. Hoje ele não conseguiu alcançar ninguém porque estava muito rápido. Então, era hora de evoluir. Ele juntou toda a sua força no punho e espalhou pelo corpo para ficar mais forte, aumentando seu poder em cerca de 30%. O punho xuantiano dele era tão poderoso quanto a escritura marcial mística celestial. Saindo da sala, a jovem disse que 2 pessoas tinham sido escolhidas para proteger a mãe dela e que elas eram muito boas nisso. O prota deu um tapinha no ombro dos garotos, dizendo que se trabalhassem duro juntos, ganhariam muitas vantagens. O guarda-costas, que estava na mesma sala que Jehan, sentiu que sua força também tinha aumentado.
A menina ficou surpresa com isso, pensando como era possível em tão pouco tempo. Chegando na Câmara de Comércio de Ningxiao, os jovens saíram do carro e seguiram direto para o prédio. Lu sabia que Erhan nunca imaginaria que, mesmo se fosse expulso do grupo Sennheiser, ele ainda apareceria aqui de repente. Ao voltar, ele viu um prota que definitivamente não esperava encontrar ali. Era estranho porque a Câmara de Comércio era um lugar para pessoas importantes e respeitadas. O jovem explicou que o presidente do evento o tinha convidado para visitá-lo. O homem de cabelos escuros riu, pois não acreditava que algo assim pudesse acontecer com um jovem tão simples. Ele disse que o presidente da Câmara de Comércio era uma pessoa muito poderosa em Ningxiao, controlando várias empresas. Quando viu o carro que Jehan chegou, os meninos começaram a rir e não acreditavam que ele tivesse sido realmente convidado pelo presidente. O jovem não quis ouvir mais e, ao passar por eles, falou que, se não acreditassem, deveriam sair do caminho. Segurando um deles pelo ombro, o herói perguntou como ele tinha coragem de entrar ali, já que aquele lugar era a Câmara de Comércio de Ningxiao, onde estava o prota. Ele não aguentou ouvir aquelas palavras e, virando de repente, deu um soco no estômago do outro como aviso. Disse que se ele tentasse brincar com ele de novo, faria ele sumir da cidade. O garoto loiro, vendo tudo, percebeu que isso era uma vergonha para sua família, porque Jehan tinha batido em Luo Wei na frente de todo mundo, igual quando a família Lu levou um tapa na cara e não aguentou. O prota se aproximou do elevador para ir ao seu destino, onde o guarda-costas que estava com ele o esperava. O guarda disse que já tinha avisado Chen Tianji que iria chegar logo. Os guardas na entrada disseram que era o show de Torgoning e avisaram para eles irem embora se não tivessem nada a fazer. De repente, o presidente chegou, cumprimentou o jovem mestre e o convidou a entrar. Sorrindo, pediu para que Jehan o acompanhasse. O homem loiro falou para seus subordinados que ninguém podia contar nada sobre o jovem mestre e, na frente de uma mesa grande, o jovem perguntou se podia participar da reunião, mas foi negado. Ser mestre não era mais fácil, e ele achava que as pessoas ricas só brincavam nas montanhas, mas elas tinham que ficar alertas e também cuidar dos negócios. De repente, um homem loiro entrou na sala, cumprimentou o presidente Chen e disse que fazia tempo que não se viavam. Ele perguntou quem era a pessoa atrás do painel, que estava olhando para ele. Contaram que era o jovem mestre da família da capital imperial, porque o que iriam discutir era importante para ele. O clima ficou tenso porque muitas pessoas importantes estavam reunidas. O líder pediu que todos se sentassem para discutir negócios. As últimas novidades estavam acontecendo e todo mundo dava suas ideias e ouvia os outros. O herói falou que a família Ye tinha um grande investimento e que o Xie-Lu cresceu rápido nos últimos anos, então esperava uma oportunidade. O irmão confirmou que os negócios iam bem, mas que gostariam de mais investimentos da família. O prota estava mexendo no telefone o tempo todo, até ouvir que nos últimos anos a família Luo, liderada por Luoyan, cresceu muito e merecia a maior parte dos investimentos. O loiro sorriu e disse que a família E também avaliou a situação e que havia esperança para eles desta vez. De repente, o jovem gritou que não concordava, surpreendendo todo mundo. Os garotos ficaram confusos com a resposta rude. Ele declarou que nenhum centavo do dinheiro da família Sibekru iria para a família Lu. Então, a voz do irmão mais velho soou, perguntando ao jovem mestre o que eles tinham feito de errado. O jovem percebeu que ele não gostava de coisas nerds e achava aquilo chato. Um barulho alto veio de trás da tela, deixando os garotos alarmados e lembrando como a família Lu implorava para que o menino lhes desse outra chance, pois era importante para eles. Eles disseram que, para conseguir o investimento, o irmão mais velho estava disposto a expulsar Lei da família. O herói não entendia o que estava acontecendo, pois nunca tinha ofendido ninguém além de Jehan. De repente, o jovem pulou na frente da tela gritando que aquilo não podia estar acontecendo e que o homem atrás dela não podia ser o que ele conhecia. O homem loiro agarrou sua mão e avisou que ele estaria procurando a morte se continuasse com isso. O presidente perdeu a paciência e disse que, a partir daquele dia, a família Luo seria expulsa da Câmara de Comércio de Ningxiao. Os jovens não entenderam nada e acharam impossível, mas a voz familiar do homem ficou ainda mais assustadora. Quando os garotos saíram da sala, os outros organizaram suas ideias e decidiram continuar as negociações. Depois de apertarem as mãos,
marcaram outro encontro e seguiram em silêncio com seus negócios. Um deles ficou para avisar que o centro comercial de Ningxiu seria leiloado em breve e que todos tinham que ser honestos. O prota olhou para o vaso que poderia ser dele se a família de W. Zwick não aceitasse, o que era estranho. Também parecia curioso que o herói não tivesse contado ao presidente Chen quem o havia convidado, preferindo que ele pensasse sobre isso sozinho. E Han ouviu a conversa e percebeu que falavam sobre W. Swish. Ele disse que nunca foi favorável a ninguém nos negócios da família e que o mais importante era impedir que a filial Wheat crescesse. Era tipo uma luta entre dois dragões. Ele não sabia se deveria ajudar a moça. A mulher falou que o Enai tem 4 filhos. O mais velho é político, o segundo está no exército e os 2 mais novos cuidam dos negócios. Wai Cixi é filha do 3º filho. A situação do velho Wai Senai era grave. Não era só salvar a mãe dele. A mulher viu que ele trouxe uma sacola cheia de comida cara e achou que ele estava gastando demais, já que ela poderia comer a comida do hospital. Ela também falou para a enfermeira sentar com eles porque tinha comprado muita comida, mesmo a enfermeira recusando. A mãe convidou a enfermeira para ficar, porque ela trabalhava muito e cuidava sozinha da filha. Durante o almoço, a garota ficou com sono e cochilou. Sentiu uma mão no ombro e ouviu que só precisava descansar se estivesse cansada. A enfermeira ficou nervosa, pediu desculpas e pediu para ele não contar nada ao chefe. O rapaz disse para a menina ir dormir um pouco no quarto, que ele ficaria de olho e pediria ajuda para o chefe. Naquela manhã, a menina estalou o pescoço e ficou imóvel. Jehan pegou a mão dela e a levou para um lugar desconhecido, dizendo que seria rápido. Na sala, ele sugeriu que ela deitasse na cama, mas ela ainda estava confusa e perguntou o que ele ia fazer. Ele explicou que ia fazer uma massagem, porque se não cuidasse do pescoço, pioraria. Ele enrolou a manga da camisa e começou o tratamento, avisando que poderia doer um pouco e que ela tinha que ter paciência. Ela concordou. Durante a massagem, ele perguntou se a dor estava boa, mas ela ficou calada, tímida demais para dizer que não aguentava. Logo, ela adormeceu. De repente, acordou e falou que já eram 7 horas. Animada, sentada no carro com o guarda-costas, ela disse que achava que já tinha passado muito tempo. Nada tinha acontecido ainda. O assassino continuava preso em Ningxiu. O jovem disse que, como ele não tinha saído, ia garantir que não saísse de jeito nenhum. O culpado estava escondido numa vila nos subúrbios, que parecia uma fortaleza do rei Teng, cheia de gente. O único problema era saber se a família Isin podia ajudar a acabar com esses assassinos. Quando chegaram perto do portão, viram uma vila enorme de 3 andares, com cercas de ferro, câmeras e segurança reforçada. De repente, uma pequena explosão derrubou uma parede atrás deles. Os estranhos apareceram e perguntaram o que eles estavam fazendo ali, avisando que se fossem mais longe, não teriam culpa pelo que acontecesse. A moça, sem mostrar emoção, disse que deveriam mandar o chefe embora já. Os homens entenderam o recado e começaram a xingar e atacar os jovens. Um deles gritou que queria lutar contra Jotehan, que estava na frente. Jotehan desviou do golpe com facilidade, salvando a vida e surpreendendo o inimigo. Esses assassinos eram muito rápidos e espertos. Felizmente, o jovem não estava sozinho e acertou vários socos nos inimigos. Um deles, o loiro, foi jogado contra meio que a parede, perdendo o equilíbrio. A jovem aproveitou e chutou o queixo dele, causando muita dor. Depois disso, os jovens continuaram entrando na vila. Dentro, o jovem falou que aquelas 2 pessoas tinham a coragem de invadir sua fortaleza. Chao Bei, vice-diretor do salão Ningxiu, disse que eles realmente eram muito corajosos. O loiro foi encarado e os outros perguntaram se ele era mesmo quem eles achavam. O chefe perguntou de novo: "Por que você veio aqui? Quer mesmo ser preso?" Os jovens pareciam bobos, querendo matar alguém e cometendo um erro grande. De repente, um som chamou a atenção dos guardas atrás deles, que ficaram surpresos. Um avisou ao chefe que alguém tinha acabado de matar um dos homens dele com muita habilidade e rapidez. O loiro sorriu e falou que Jehan era muito bom, conseguia matar só com uma agulha de prata. O belo homem disse que o cara era um assassino que o envenenou e merecia morrer, mesmo estando no território dele. Com vários xingamentos vindo dos lados, o jovem perguntou se eles sabiam quem ele era, levantando-se. Sila falou que viu um jovem que teve sorte de ganhar 1 milhão de yuans. O rapaz percebeu que a família Ikuner já tinha pego todas as informações deles. A situação ficou tensa e a única solução era mandar os guardas atacarem sem mostrar emoção.
O prota olhou para King Luan e disse que ela podia brincar com eles primeiro. A menina pegou as armas dos guardas com facilidade e desarmou todo mundo com golpes precisos. Em pouco tempo, todos os garotos estavam no chão, cansados e sem entender o que aconteceu. De repente, um gritou para ela ir para o inferno e correu rápido com uma faca. Mas a jovem era ágil, desviou do ataque e usou o pé para empurrar a arma, que voou para o jovem que estava do lado direito. Quando o loiro viu que seus ajudantes estavam mortos, ficou com medo e perguntou de novo quem era a pessoa na frente dele. O belo homem sorriu e perguntou se ele ainda não tinha entendido tudo. O jovem então se levantou e confessou que tinha raiva dos meninos Ting Teng. Ele não tinha outra opção, porque fizeram algo que não dava para aceitar. Envenenaram a mãe dele e mandaram alguém para matá-lo. Antes de sair, o jovem disse que salvaria a vida dele e que ele devia avisar o chefe para preparar o próprio caixão, porque ele o encontraria na mansão. O loiro se aproximou e contou que o sujeito pediu para passar uma mensagem especial. Isso deixou o chefe alerta, mas quando ouviu que precisava preparar um caixão, ficou furioso. Todos sabiam que se isso vazasse, a fama do salão Ting Teng ia acabar. Eles precisavam chamar todos os assassinos de Ningxou, porque o chefe queria liderar o time pessoalmente para matar esse jovem. Se juntassem, eles seriam uma força enorme contra um garoto da família Lua. Um jovem estava deitado no sofá, rindo, achando que Han era bobo por ter provocado Ting Teng. Até o dono do salão estava pronto para agir, certo de que o belo homem tinha acabado com a família Li. A loira leu que Ting Teng tinha anunciado no mundo das artes marciais que ia matar um homem chamado Jehan. Era estranho quererem fazer isso com o jovem mestre Ye. A família Wei também viu essa notícia, e a jovem sabia que isso ia dar ruim. Precisava encontrar seu amigo rápido. Ela saiu correndo para a rua e viu uma figura conhecida. Chamou para que os meninos a vissem e se aproximassem. O belo homem perguntou o que estava acontecendo, por que Sishi estava tão preocupada. Ela sorriu e cumprimentou a mulher, perguntando se podia deixar o filho um pouco de lado. O rapaz, confuso, disse que ele era normal e não entendia o que ela dizia. Depois de pensar, a moça explicou que Ning é o deus dos assassinos e que o chefe do salão Xing Teng tinha anunciado no submundo que ia matar Ning Shao. Essas palavras não irritaram Jehan, o que foi estranho. Ao perceber que estava sendo perseguida pela professora, com lágrimas nos olhos, a jovem viu que estava em perigo e que precisava agir. Sem conseguir controlar o medo, ela se jogou em um abraço. Segurando a companheira, o jovem disse que era muito burrice correr para lá tão rápido, já que ela ainda estava machucada. Depois de levantar a moça no colo, ele falou que agora estava tudo bem. A pressa e a emoção fizeram ela desmaiar. Se ela tivesse caído nos braços de outro homem, poderia ter sido diferente. Era desconfortável ver a bela garota no colo dele. Enquanto ele mexia nela com uma agulha de prata, ficou claro que ele era muito habilidoso, quase um médico. Suas mãos não paravam, e ele pensava que estava segurando uma linda garota. Depois de alguns minutos, ela abriu os olhos e acordou, para a surpresa dele. Ela sentia como se tivesse levado uma picada de agulha de prata, e tinha várias dores no pescoço, o que era meio assustador. O jovem explicou que ela tinha desmaiado, e o homem que cuidava dela disse que ele não parecia com o tal Sr. Yimmick, mas sim com um bandido normal. A moça disse que a ferida já estava quase curada e que não doía mais, o que era ótimo. Agora ela teria que tomar mais cuidado, porque estava muito nervosa. Se ficasse preocupada de novo, poderia ter problemas para olhar as estrelas. A garota contou que sonhava em viver uma vida tranquila, só com o vento como companhia. Depois de pensar, o belo homem perguntou se ela faria isso com ele, se um dia ele aparecesse. De repente ele falou, com voz triste, que esse dia nunca chegaria. O avô dele estava no hospital, o tio já tinha tirado quase tudo dos negócios da família, e eles não conseguiriam fazer um projeto importante. A influência dele na família estava diminuindo. O jovem disse que iria com ela para a conferência de licitação no Hotel Dragão do Mar. A conferência no Ningxou Trade Center estava cheia de gente. Foi organizada pelo presidente da Câmara de Comércio, Shen Tiang, e havia boatos de que até a família Iblis estava envolvida, por causa das conexões secretas. O jovem ouviu que um cara da família Iblis esteve na Câmara de Comércio de Ningxou, mas ninguém sabia quem ele realmente era. Alguém falou que esse cara não entendia de negócios, só gostava de comer. Enquanto bebiam e jogavam o dia todo, um carro chegou ao prédio.
Dele saíram alguns caras que chamaram a atenção. Ninguém percebeu que um deles era o namorado dela, que tinha força e resistência para acompanhar Wei Swish numa conferência tão importante. Todo mundo comentava que a Cinqueromorita Wei tinha um namorado forte como ferro e bronze. Quando ela entrou, chamou o pai para avisar, mas ele mandou ela sentar. O homem não sabia quem era o cara que estava com a filha e perguntou sobre isso. Nas mesas, as pessoas não acreditavam no que viam. O terceiro irmão, Sui Kishi, tinha trazido o genro junto. A moça explicou rápido que o rapaz não era namorado dela, só um amigo chamado Jehan, mas todo mundo percebeu que ele era bem próximo dela, não um amigo qualquer. O pai chamou a filha e disse que aquela mesa era só para a família Wei e que ele não podia sentar ali. O belo homem respondeu que, se não tinha lugar para ele, podia esquecer, porque não ia sentar com um paciente doente. Depois disso, o pai ficou bravo e perguntou de quem estavam falando. Quando olhou melhor, viu que os olhos do jovem estavam opacos, com manchas, a pele pálida e os movimentos meio trêmulos. O pai mandou ele ficar quieto, sem entender como o homem sabia da doença. O belo homem disse que era médico, e todo mundo ficou surpreso. De repente, alguém gritou que ele podia ser o mesmo cara que salvou a vida do pai dele. Com isso, todo mundo confirmou e ficou espantado. O pai se levantou, pediu desculpas por não ter reconhecido antes e convidou o jovem para sentar com eles, apertando sua mão. Ele disse que não conseguia agradecer o bastante por salvar seu pai e respeitava sua sinceridade. O prota falou que o senhor, W. Sheng, precisava cuidar melhor da saúde, ou algo ruim poderia acontecer. Embora fosse duro, o pai entendeu e sugeriu que o médico avaliasse sua condição. O jovem disse que podia ajudar, mas que o tratamento custaria 10 milhões de yuans, e isso era só o começo. O tratamento só começaria depois do pagamento. Quando o homem ouviu o preço, ficou chocado, nem imaginava que era tão caro. Apertando a mão do jovem, ele disse que o grande mestre Wei chegaria naquele dia e pediria para ele verificar seu estado. Depois disso, Jehan disse que só ele poderia ajudar a curar a doença, e que se quisesse, podia procurar outro médico, mas explicou para a namorada que era médico de verdade e nunca enganava seus pacientes. O pai da moça ouviu tudo e não sabia o que pensar. Era tudo muito impressionante. De repente, um homem loiro subiu no palco e cumprimentou todos em nome de Ning Shao, querendo causar boa impressão. Ele anunciou que a conferência de candidatura estava começando e sugeriu que aproveitassem a comida e as bebidas antes. Enquanto comiam, o jovem disse que a família Wei tinha muita influência, por isso tanta gente estava ali. De repente, ouviram uma voz anunciando que o grande mestre Wei havia chegado e que ele queria ver alguém presente. O homem comentou que ouviu que o velho também estava na conferência e que tinha virado um professor famoso, um médico respeitado. Com a ajuda dele, a família Xin de Tianjai cresceu bastante e esse evento era muito importante. Uma sorte ter a presença do grande mestre. Sorrindo, ele cumprimentou o mestre Wei e o convidou para sentar, observando tudo ao redor. O belo homem achou o mestre arrogante por falar daquele jeito. As pessoas ficaram surpresas com o que ele falou do Sr. Wei. O jovem pediu desculpas ao velho pela ignorância, e o mestre disse que estava tudo bem. Ele contou que andava com problemas de saúde e pediu para ser examinado. Tocou seu pulso e disse que estava normal, nada grave, só que ele trabalhava demais. Então, deu uma receita para ele. O prota achou engraçado ouvir que não tinha nada sério, só remédios por um mês. Jehan também comentou que não esperava que o mestre Wei fosse só um velho bêbado e meio bobo, mas que era isso mesmo. O jovem disse que não havia nada errado com a condição do homem, e os garotos sentados atrás dele começaram a xingar, porque não entendiam como ele podia falar daquele jeito de um grande homem. O grande professor falou que era médico há muitos anos e sabia diagnosticar bem. O jovem explicou que o médico observa, cheira, examina tudo e pergunta sobre os sintomas. Mesmo sem exames, o rosto do médico já pode mostrar a doença. Eles tiveram que medir o pulso e confirmaram que não era nada sério, o que era engraçado. O prota disse que não dava para diagnosticar tudo só pelo pulso, mas a namorada pediu para ele falar menos. O velho ficou bravo e lembrou que Jehan era o cara que invadiu o escritório de Guanin no escritório do presidente. Ele sorriu e disse que talvez a estatueta tivesse sido colocada pelo grão-mestre e que ele mesmo ia buscar. O velho queria organizar uma competição e os garotos não sabiam quem era aquele jovem, já que o próprio Sr. Wei queria competir com ele. Jehan gostou da ideia e aceitou,
mas não sabia como fariam. O velho disse que usaria a condição de Weisheng como tema para a competição, e quem diagnosticasse certo ganharia. Se o jovem perdesse, teria que se ajoelhar e pedir desculpas. Jehan disse que se perdesse, além disso, correria pela sala como um cavalo. Se o velho perdesse, teria que se ajoelhar 3 vezes, se curvar e chamá-lo de pai. Os dois discutiam a aposta, e quem olhava achava aquilo estranho, mas o grande mestre concordou, dizendo que bezerros novos não têm medo de tigres, e que cumpriria o combinado. Era estranho que Jehan só tivesse salvado W. Shen uma vez, mas isso não mostrava se ele era realmente bom. Finalmente, o velho viu que não ia perder, e sugeriu começar. O prota concordou, tocou a mão dele e disse que o diagnóstico e o tratamento do avô tinham os mesmos resultados de antes, só que ele estava muito cansado e com os ossos fracos. A receita que ele passou foi um pó chamado Wu Yangang, que usava 7 remédios Yang como base. O chefe da medicina estendeu a mão para o jovem e os outros disseram que agora era a vez deles de usar seus conhecimentos para fazer um diagnóstico. O prota falou que não tinha nada errado com o pulso, mas que tinha muitos detalhes importantes. Quando ele tocou a mão do homem, um brilho azul apareceu. O jovem perguntou se ele podia se mexer agora, mas o homem ficou chocado porque não conseguia se mover. Ficou parado, de boca aberta, surpreso. O grande mestre também ficou surpreso, achando que aquilo era impossível. O jovem explicou que a estrutura do corpo humano é muito complicada, tipo uma casa que parece boa por fora, mas que pode estar cheia de traças por dentro. Ele disse que só precisava da chance certa para fazer o homem desmaiar e atacar. Ninguém entendeu direito, mas o irmão do homem percebeu que um líquido preto saía da boca dele e explicou que o pulso era só uma parte da avaliação. Disse também que o remédio Qiang pode aliviar os sintomas, mas na verdade a doença fica pior e esconde os problemas de verdade. Depois disso, ele pediu para o senhor Wei medir o pulso de novo. O homem ficou em choque porque a situação era mesmo grave. Com medo, ele implorou para o Sr. Wei salvá-lo, com medo de morrer. Todo mundo ficou surpreso que um médico tão bom pedisse conselho a um jovem e até o chamasse de velho. O paciente entrou em pânico e pediu ajuda, mas Jehan não sabia como fazer. Sem pensar 2 vezes, o prota disse que podia ajudar, mas tinha uma condição. Ele queria que devolvessem tudo o que ele tinha roubado da casa de Wei Suzy. A jovem ficou surpresa, vendo que o amigo estava fazendo tudo aquilo por ela. O homem sabia que o pai dela não estava por perto e que não sabia de nada. O velho não acreditava no jovem e disse que havia muitos médicos famosos no mundo. Ele não acreditava que só aquele garoto pudesse curar sua doença. Disse que se fosse na capital imperial, alguém o ajudaria com certeza. Mas o jovem respondeu confiante que só ele poderia ajudar, ninguém mais. Então, o senhor Wei caiu de joelhos e começou a se curvar, dizendo que, mesmo tentando, já tinha desistido. Na frente dele estava um médico muito bom, que sorriu e disse que havia perdido a aposta. O jovem falou para ele esquecer o assunto de chamá-lo de pai e se levantar rápido. O Sr. Wei disse que estava desconfortável ali e não ficaria no evento por muito tempo. Ele deu seu cartão e disse que se algum dia o jovem fosse para Tiangai, podia pedir ajuda sem medo. Depois saiu com seu segurança, deixando todo mundo meio sem jeito. Os homens que estavam atrás começaram a implorar para Jehan olhar eles, falar o que tinham e o que doía. Jehan levantou a mão e pediu para pararem, porque não ia atender todo mundo naquele dia. Depois de esperar uma resposta, os caras se afastaram, meio irritados e preocupados, principalmente depois dos elogios da namorada. Jehan contou que além de ser bom médico, também entendia de Feng Shui. A moça ficou encantada e perguntou se ele podia ensinar, e ele aceitou. Eles conversaram, falando de várias técnicas que ela não conhecia, mas que ele sabia. O jovem disse que a senhorita Wei ia ganhar a licitação, o que surpreendeu todo mundo. O quarto irmão riu, porque achava impossível. O prota olhou para ele e perguntou por que tinha tanta certeza. O quarto irmão disse que o lance era justo, mas que a empresa da Sishi era forte, só que ela não tinha experiência em grandes projetos. O jovem disse que ela não fez nada errado e que só esperaria para ver o que ia acontecer. Ele também não entendia porque ele não queria devolver o que tinha levado, mas tinha certeza que ia devolver ao amigo à tarde. Foi anunciado que a conferência de licitação começava oficialmente, e o jovem mestre da família E observava tudo sem tirar os olhos. As atitudes de cada um iam decidir quem ganharia no final.
Todo mundo cochichava, surpreso por ver o próprio Sr. Yi ali, mas de qualquer jeito, eles eram investidores. Para acalmar o ambiente, o loiro falou alto que a licitação ia começar e que todos deveriam estar prontos. Os garotos começaram a gritar os nomes das empresas que queriam defender para chamar a atenção. O jovem perguntou para a moça por que ela não levantava a placa para mostrar como faz. Suspirando, ele disse que não fazia sentido, já que ela não ia ganhar mesmo. A moça achava que outras empresas tinham mais experiência em imóveis, e a dela nunca tinha participado de algo tão grande. O jovem falou para ela tentar logo, porque se não levantasse a placa, nem Deus podia ajudar. O membro da família Wei sorriu de um jeito meio mau e olhou para Xiendo, que também ia participar. Ao ouvir isso, Bella não aguentou e anunciou que ia tentar.